Olá pessoas, sejam bem-vindos aí à nossa live da semana e vamos começar a falar aqui de umas coisas importantíssimas. E uma delas aí, a mais importante, é que o exército israelense, a tranqueira que eles vestem lá de camuflagens, intensificou hoje, de uma vez por todas, parece que o Netanyahu quer extirpar os pobres palestinos de seus lugares. Pois é, da sua terra, da terra que realmente ali é dos palestinos, não dos sionistas, que eles são ladrões e vagabundos, assassinos genocidas que chegaram por lá. Sim, os sionistas que destruíram milhares de vidas no decorrer dos últimos 100 anos. Você não entendeu? Pois é, o sionismo existe, mas com base nas ideias do Herzl, mas por outro lado também existe com base principalmente nas questões relacionadas ao terrorismo. É verdade, os sionistas começaram aterrorizando o Oriente Médio, aterrorizando a ONU, aterrorizando a Grã-Bretanha para poder roubar as terras palestinas. E a gente está falando disso aqui só para lembrar um pouco da história dessa situação. Quando o Irgun, quando os filhos de Lehi destruíam tudo, destruíam os hotéis, o Hotel King, que é um dos mais famosos aí, a gente está falando disso. São pessoas que tomaram a força e com base no terrorismo as terras palestinas. Expulsaram 750 mil pessoas, na primeira entrada deles lá, foram 750 mil palestinos expulsos. Os vagabundos lá continuam fazendo a mesma coisa que fizeram lá em 48. O exército intensificou agora na cidade de Gaza, tentando colocar e realocar, segundo eles, para o sul da faixa de Gaza, principalmente essas pessoas aí. Uma das coisas que a gente não pode esquecer aqui é que enquanto eles tentam conquistar toda essa questão, né, eles estão tentando transferir as pessoas como se elas fossem gado, como eles sempre fizeram. Então, quando a gente lembra isso aqui, a gente vê que isso está em todos os líderes terroristas, em todos os líderes nazifascistas, tem esse olhar aí de transformar alguém em inimigo, justamente para poder ter essa possibilidade de fazer as atrocidades que Israel está fazendo. Tá aí. E a gente tem que lembrar isso aqui sempre e vamos sempre lembrar. Uma coisa aqui então é que hoje, no sábado, né, parece que foram 25 mortos, ontem na sexta foram mais de 50 mortos na faixa de Gaza, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm para onde ir, pessoas que não têm como viver, a não ser naquelas tendas, né? Pessoas que estão dormindo ao relento, pessoas que estão morrendo de fome, crianças morrendo de inanição, e Israel se acha no direito de mentir para os idiotas vagabundos entrarem aqui e ficarem perguntando: Hamas é um grupo terrorista? É sim, seu babaca. O problema todo é que o Hamas é um grupo de resistência, queiram vocês ou não, os grupos de terroristas que a gente pode chamar aqui, vamos buscar um pouquinho lá, são as IDFs, são os grupos terroristas que ainda estão lá, comandados pelos vagabundos como o Netanyahu, o grupo terrorista comandado, que são os colonos, comandados ali pelo Ben-Gvir, pelo Smotrich. Então, a gente tem muito mais grupo terrorista lá que está do lado dos sionistas do que do lado do pessoal palestino. Se enquanto a Jihad Islâmica, enquanto o Hamas está lá dentro tentando defender as terras deles, os ladrões que estão roubando as terras que são os terroristas principais naquela situação. Então, aqui é só para a gente lembrar que o exército israelense intensificou os ataques hoje aéreos, né? Porque eles dependem de tudo que os Estados Unidos dão para eles, desde sempre dando 3, 4, 5 bilhões de dólares por ano para eles poderem ser os assassinos genocidas, que os Estados Unidos também são. Não é muito diferente não. É o pai dando dinheiro pro filho comprar arminha e fazer como o Bolsonaro queria aqui, colocar armas na mão de idiotas completos. Hoje, inclusive, a gente sabe para onde vão as armas que Israel faz e de onde está vindo esse dinheiro de financiamento de Israel para poder ser o genocida no Oriente Médio. Ali eles só são os cachorrinhos dos Estados Unidos para poder impor ao Oriente Médio uma forma de tomar as coisas daqueles povos sem dar satisfação para mais ninguém. Os Estados Unidos faz isso desde sempre e a gente está aqui para denunciar isso também. Então Israel continua matando pessoas com fome, continua matando crianças e adolescentes, mulheres e pessoas inocentes de forma geral na faixa de Gaza, simplesmente pelo tesão, pela vontade
de mostrar a maldade e a perversidade do sionismo. Sionismo não é judaísmo, é só para lembrar para os idiotas aqui que vêm reclamar e falar merda. Isso aqui é a mesma coisa para rebater as estupidezes dos sionistas aí pelo mundo, que são parte desse lobby sionista que tenta impor uma rasbara, uma propaganda mentirosa, uma narrativa estúpida que só os idiotas caem hoje. Por isso é bom ficar de olho. A faixa de Gaza ainda está sofrendo muito, mas sofrendo muito com todas as situações, mesmo quando eles colocaram e deixaram os aviões belgas, os aviões vindo da Jordânia, jogar alimentos para o pessoal de Gaza. A gente sabe a quantidade de maldade que Netanyahu e o exército maldito deles, está conseguindo impor aos palestinos. Tem coisas que estão piores do que a gente imagina, né, gente? Pois é. Então, Luiz Felipe falou para Hamas é um grupo terrorista. Pois é, Luiz, chora aí que a gente gosta de ver a estupidez de vocês. Que babaquice. O Paulo Leandro falou, mentiroso. Fala por que é mentira, Leandro, fala aí. É verdade, Luiz, eu sempre trato as pessoas que não têm capacidade de ter o mínimo de coerência com um pouquinho aqui, com um pouquinho de dureza. É para acordar os idiotas, sabe? É exatamente assim. Opa, o Marcelo falou, petista detectado. Marcelo, pelo jeito a estupidez e a burrice tomou conta aqui. Jumento detectado, vai, Marcelo. Pois é, o cara não sabe nem o que é petista, não quer ser de esquerda, mas aí ele sai falando merda. Mas tem outras coisas. Parece que teve gente que levou pancada na cabeça e a gente precisa lembrar aqui. Trump chegou lá com cabeção de abóbora e aí acabou tendo problemas sérios. Trump achou que ia impor ao Putin uma agenda e o Putin foi manso pra caramba, mas sabia onde pisava. Trump é só um idiota completo, não tem a capacidade de ler a realidade como o Putin tem, e isso a gente precisa lembrar aqui. Putin então chegou com seu cabeção e colocou na bandeja para Trump chegou com o cabeção e colocou na bandeja para o Putin chutar. E chutou. Mandou bem na cara. Olha, se o Zelensky quiser acabar com essa guerra, quiser um cessar-fogo, nós vamos. Mas nós vamos ficar com a região ali de Donbass. Donbass que compreende ali a região de Donetsk, Donbass e mais alguns pedaços muito grandes ali. Pois é, parece que dá mais ou menos 20 até 25% das terras ucranianas, fora a Crimeia. E parece que o Putin estava louco para ver a cara do Donald Trump e o rabinho no meio das pernas do Trump. Os analistas de geopolítica no mundo, todos eles falaram que foi uma vitória ali do camarada, do camarada Putin. Parece que ninguém percebeu uma jogada muito bem planejada pelo Trump. Trump parece que planejou uma coisa e levou outra. Parece que, ou então a gente pode entender que o Trump realmente levou o que ele queria, que é mesmo aquela situação onde ele é visto como um dos caras que é agente da KGB. Pois é, o Grasnov, como a gente sempre já falou aqui várias vezes, Grasnov era o nome, o codinome do Trump, segundo algumas teorias aí. A gente pode encontrar por essa situação aí, e por esse lado. Ô Fábio, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado, Fábio. E aí a gente pode levar esse olhar sobre a vida do Trump, se a gente quiser. Além de ser um pedófilos ali do Epstein, parece que ele está desesperado, e esse desespero que provavelmente os russos têm muita informação na mão para passar para a gente, esse desespero do Trump em tentar limpar sua imagem nos Estados Unidos, parece que está dando problema para ele, dando grandes problemas para ele. E os problemas não vão ficar por aí. O público americano viu que a capacidade do Trump, parece que de administrar qualquer coisa, é muito menor do que eles imaginaram. Para piorar a situação, a desaprovação do Trump está indo bem para as alturas, ou a falta de aprovação, vamos dizer assim, para não ficar muito feio para ele. Pois é, o governo americano que agora tem feito aí umas babaquices, ele anda pelas cidades de Washington, tira foto e fala, agora nós precisamos mandar o pessoal, os homeless, né, o pessoal sem teto, para as cadeias, ou para multar. Ele vai multar o quê? Vai multar uma pessoa que não tem nada. Parece que a estupidez americana é estupidez americana, exatamente como a estupidez bolsonarista aqui. O problema maior aqui é que o Zelensky vai ter que engolir várias situações. Aqui, na cúpula que teve lá no Alasca, né, entre
a Rússia e os Estados Unidos, parece que quem saiu vencedor nessa situação, quem saiu muito felizinho, defendendo os BRICS, defendendo o Brasil, opa, só faltou defender o Lula diretamente. Olha, nós temos o melhor presidente da América Latina lá no Brasil. Por que você está falando besteira? Pois é, Putin mandou dizendo uma clássica, nós precisamos reforçar os países que tenham soberania, que têm capacidade, têm brio. Parece que foi isso que o Putin mandou na cara do Trump mesmo, estava do lado dele. Que o Brasil é um dos poucos países que tem brio para poder lutar contra os desmandos, o desleixo, o descaso e a vagabundagem invasora dos Estados Unidos. Parece que tem coisas que estão mudando, meu amiguinho. Parece que as coisas estão realmente andando para um outro lado. E a gente precisa lembrar disso aqui. Eu gosto de lembrar. Putin então mandou o recado. O Brasil é um dos países que estão sobressaindo no enfrentamento a essa ordem vagabunda, unipolar que os Estados Unidos quis manter durante os últimos 40 anos e que não está dando mais. O multilateralismo que a gente tem falado bastante, o Lula tem falado bastante sobre isso, é o mesmo que o Putin, que o Xi Jinping, que a Índia, né? Infelizmente, tem a Índia também na história, mas estamos lá. Que é uma extrema-direita que está lá dentro, também está defendendo, que a África do Sul está defendendo. É assim que funcionam as coisas, deveriam funcionar no mundo que a gente realmente quisesse, um mundo melhor para todo mundo. Não um país vagabundo que rouba todas as terras, que rouba todas as riquezas de um outro país, invadindo e tomando ali as coisas, impondo sanções para tomar as coisas desses países aí. Aliás, que está mudando. Parece que o Putin foi direto na veia do Trump e mostrou qual que é o lugar que ele deve estar. Parece que está melhorando as coisas por lá. Eu acho que o Trump vai ter que rebolar. E resbolar muito. Resbolar pra caramba. Pois é. Obrigado, Ian. Seja bem-vindo, meu camarada. Boa noite. Opa, o coraçãozinho falou assim: bom mesmo foi ser encantador de jumento da cúpula dos maiores ditadores do mundo. Quem foi? Quem foi? Onde? Onde foi essa cúpula dos maiores ditadores? Fabio, seja bem-vindo, meu camarada. Parece que o coraçãozinho tá com problema no coração aí. O Eliel falou assim: próprio Putin disse que foi culpa do ex-presidente da América. Pois é, qual? Culpa de quê? Qual América? Fala pra mim aí que eu não entendi qual América, porque nós também somos América, né? Pois é. O Edgar Borges aqui falando: o Lula escondendo o quê? Fala aí que eu não estou entendendo qual que é a pegada sua aí da escondendo. Parece que o grupo bolsonarista voltou com a força toda. É verdade, Gilmar. Ele espera que ele não durma também com a sua capacidade de discernimento. Pois é, fica de olho aqui. Olha só o Eliel falando, que distorção. Fala distorção aí, Eliel. Não adianta você só falar que distorção, porque é só burrice que a gente ouve. Só jumentice. É só um zurro. Obrigado, Gilmar. Vai mandando para ele aí. Olha aí o que o Edgar falou. Os esquerdistas são tudo fake news, só falam mentira, distorcendo tudo. Pois é. Fala o que é distorcer pra gente aí. Tirar o torcicolo? Fala aí. Então, é verdade, Gilmar, eu queria também saber que estupidez foi, que formação estúpida que vocês tiveram para enxergar o mundo do jeito que vocês veem. Eu gostaria muito de saber que tipo de formação foi essa, né? Só para a gente lembrar aqui, porque assim, a formação que provavelmente a maioria de vocês tiveram, pública, logicamente, deve ter sido a mesma minha. Tem uma coisa errada com a pessoa que não consegue enxergar a realidade, mesmo com todo mundo mostrando para você como é que funcionam as coisas. Mas aí tem que acreditar na ciência, tem que acreditar nas pessoas que realmente avaliam, leem a realidade e nos mostram. Pelo jeito não é o caso de vocês não. Mas eu gosto de ver vocês sofrendo por aqui. Sofre que a gente gosta de ver os idiotas choramingando por aqui. Olha o que vocês gostam aqui. O que vocês gostam mesmo é desse carinha aqui, ó. Opa, não deu para tirar foto do jeito que eu queria. Do Silas Malacaia falando do Bolsonaro, que é uma coisa vil, uma coisa fraca, uma coisa porcaria. Eu gostei tanto disso que eu printei aí a tela do Apocalipse no Trópico. Eu tô vendo
para poder falar com vocês sobre isso aqui, né? Só para entender sobre o que está acontecendo. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre coisas que são reais, coisas que são jogadas na nossa cara, batidas, estapeadas nas nossas caras, e nós acreditamos na estupidez dos idiotinhas que acham que vão virar Elon Musk um dia na vida. Olha só, a SpaceX recebeu bilhões do governo dos Estados Unidos, recebe ainda, continua recebendo 84% dos acordos, dos contratos do Elon Musk são com os Estados Unidos, com a presidência, com o Estado americano. Ou seja, parece que os americanos estão dando dinheiro de grátis. Mas o pior de tudo, e essa é a parte mais doce da situação, dane-se os americanos, é isso que eu queria dizer? Não, não é isso não. A parte mais gostosa disso aqui é saber que o Elon Musk pega muita grana dos americanos e não devolve nada. Na verdade, ele, para piorar a situação, ele nem declara. A SpaceX, não, apesar de ter mais de 20 anos de existência, não faz declaração nenhuma de imposto de renda da empresa. Ou seja, são 5 bilhões de dólares todo ano indo para o bolso dos caras que são investidores. Os investidores americanos, os investidores da SpaceX, os investidores do mundo, os ricaços, estão felizes. 5 bilhões de dólares que eles economizam, sabendo que, mesmo dando prejuízo, a SpaceX deveria pagar os impostos e não paga, porque o Donald Trump lá em 2017 colocou uma lei dizendo que não, os caras vão ter mais de 20 anos aí para poder ter o retorno. É muito fácil ser ricaço, ser bilionário com a ajuda dos Donald Trump da vida. Isso aqui é só o que a gente está falando de como funciona esse capitalismo tardio, esse capitalismo vagabundo, essa tranqueira que nós sabemos que é bancada, só é bancada pelos bilionários aí, pelos muito ricos. E aí a gente gosta muito de entender, porque a cabeça do pobre coitado que vem aqui choramingar, que vem aqui bater palma para palhaço como eles mesmos dançarem, parece que não entendem essas coisas. Então, ó, a SpaceX tem investido muito dinheiro dos Estados Unidos para poder tirar dinheiro dos Estados Unidos, não pagando impostos nos Estados Unidos, e continua crescendo muito em investimentos, muito dinheiro sendo enfiado no rabo do Elon Musk para ele poder mostrar que ele é um bilionário que sabe fazer alguma coisa, só que não sabe fazer nada. E eu fico feliz por isso. Dane-se os americanos, diria eu, mas eu só fico triste porque tem muita gente passando dificuldades nos Estados Unidos, enquanto o Elon Musk fica cada vez mais rico. Só para a gente lembrar, tem um conceito na economia que diz o seguinte, presta bem atenção aí, vocês bolsonaristas, principalmente, que não conseguem ler, que não conseguem estudar, que não conseguem ter um pensamento crítico, presta bem atenção na coisa aqui, bolsonaristas. Os recursos são finitos, ou todos os recursos são finitos. Isso quer dizer o quê? Que não importa como funciona na cabeça de vocês, o que importa é que a realidade bate na cara da gente toda vez. Enquanto o Elon Musk enche os rabos de dinheiro, enquanto os Elon Musk, os Bezos, os Zuckerbergs enchem os rabos de dinheiro, você está deixando de ter o seu dinheirinho aí. Os americanos estão perdendo. É por isso aqui, ó. Enquanto a SpaceX é bancada com bilhões do governo americano, os vagabundos sequer devolvem o que tem que devolver em impostos. Eita, nós já falamos isso aqui lá num vídeo em 2023, provavelmente, que a Starlink vende os serviços, ganha mais de $1 bilhão por ano só vendendo internet rápida no dos Estados Unidos. Ou seja, fica muito fácil você colocar satélite na órbita terrestre para poder vender para o governo, que banca desde sempre a estrutura da empresa. Puxa, assim eu gostaria de ser um empresário de sucesso como o Elon Musk. Pena que eu não tenho esses contatos muito bons no governo americano, no governo brasileiro. Pois é, pegar dinheiro do BNDES, jogar lá no desmatamento da Amazônia, fingir que não é um crime, e aí ter o governo passando a mão na cabeça dele. E aí depois é só pegar mais dinheiro do Banco do Brasil, do Plano Safra, e não pagar. Tem uma notícia aqui sobre isso também. São mais de 12,7 bilhões de reais de inadimplência do agro que só parece, segundo os bolsonaristas, alimenta o mundo e afunda os nossos o dinheiro que nós damos para ele não paga dentro do Banco do Brasil. Parece que o Plano Safra está indo de mal a pior na mão dessa gente aí. Pois é, vamos ficar de olho que as coisas estão piorando. Aqui então é só você saber como funciona o capitalismo.
amiguinho. Enquanto você acha que o cara ficou rico por meritocracia, os caras mostram pra gente que nós somos os idiotas que acreditam nisso. Tá, os idiotas que acreditam nisso, nós todos não, só os bolsonaristas por aqui na minha live. E aí eu queria muito lembrar sobre essas questões. Então, é assim que funciona todas as empresas. Pega o rei do ovo, que aqui o Fábio Faria, sei lá como é que é o nome da tranqueira, é o rei do ovo, que pegou mais de 170 milhões de reais do BNDES para poder criar a empresa dele, para poder fazer crescer a grande da família dele, que provavelmente já era uma grande de famílias ricas. Parece que as coisas estão funcionando do jeito que foi planejado pela elite ou pelas burguesias. As mesmas que estavam lá no feudalismo com as suas terras, as mesmas que foram só dando ali um jeitinho, colocando um ou outro, deixando um ou outro passar pelo crivo de quem é meritocrático ou não. Pois é bom a gente lembrar disso aqui. O SpaceX, então, o Elon Musk, como a Tesla, que teve incentivo fiscal também dos Estados Unidos no início e sempre teve, parece que continua sendo a mesma barbárie dentro do capitalismo. Enquanto alguns ficam muito ricos, acumulam muito, muita gente passa muita fome e perde muito dinheiro. Como eu disse, os recursos são finitos. Na economia, a gente diz isso para que a gente entenda que para você ficar muito rico, alguém vai ficar pobre. É verdade, só para vocês entenderem. Ou muitos vão ficar muito pobres, né? Fica de olho aí que a gente vai trazer mais coisas nesse sentido para vocês aprenderem. Aqui eu queria lembrar que teve muita coisa acontecendo, mas a gente não pode deixar de lembrar que os Estados Unidos é o lixo do lixo humano hoje no planeta. Isso mesmo, você escutou. Os Estados Unidos conseguiram mostrar pra gente que a capacidade de perversidade daquele povo, daquele governo, extrapola qualquer coisa. Por isso que talvez o Estado sionista, assassino, genocida, continua sendo tão perverso quanto ele é ali no Oriente Médio. Eu estou falando por quê? Porque os Estados Unidos agora anunciaram, os evangélicos de lá, os cristãos de lá, os grandes sabotadores da humanidade, e a extrema-direita, como a gente pode chamar aqui, estão negando agora qualquer visto para que cidadãos de Gaza não tem nem como sair de lá, porque o exército assassino, maldito, sionista, não permite, inclusive. Né? O sionismo não consegue perceber que aquilo que ele está falando é mais desumano do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim os Estados Unidos garantiu apoio integral à maldade sionista, à maldade do Netanyahu, à perversidade sionista. Aqui a gente está vendo, eles estão negando visto humanitário, que seria aquele visto que as pessoas normalmente usam porque estão sendo perseguidas, que seriam aqueles vistos normalmente que as pessoas pedem em países democráticos, no Ocidente normalmente, para poder se livrar de perseguições ou da morte pela fome, assim por diante. Os Estados Unidos parece que eles que criaram essas coisas, eles que criaram essas mortes por nada, eles que criaram essas mortes, essa forma de matar e aí exterminar pessoas, parece que continuam sendo os criadores do Estado sionista e o mantenedor do Estado sionista assassino e genocida. Pois é, os Estados Unidos então aqui, de acordo com a notícia, os republicanos, que não deve ter nada de republicanos, parece que decidiram que iam não permitir mais que as pessoas que tenham necessidade real de sair de Gaza, ou seja, todas as pessoas de Gaza, ou pelo menos extirpar aquele lixo sionista lá de dentro para poderem viver a vida deles, parece que eles não estão mais permitindo nem sequer que as pessoas que estão sendo perseguidas e mortas de fome possam sair de Gaza com visto americano. É a cara do pessoalzinho dos Estados Unidos e de Israel também. A decisão cita revisão de procedimento porque vistos temporários humanitários e faz eco à ação semelhante na França. A França também parece que tem ali tomou decisões muito parecidas aí nesse sentido de não permitir mais os vistos humanitários para o pessoal de alguns países, de algumas áreas. Gaza, pelo jeito, está sob ataque de Israel para variar, está sob ataque dos Estados Unidos, como sempre, qualquer país que não seja muito puxa-saco, muito pró-americano, tá sempre sob ataque dessa gente que não vale nada.
Tá aí só pra gente lembrar como pensam os americanos, como agem os americanos e como são os americanos. Por isso que não vê um babaquinho aqui, pobre, coitado, estúpido como os nossos aqui, batendo palma para os americanos, mostra pra gente a capacidade intelectual dessa gente. Mostra pra gente a capacidade de ser humano mais inferior que qualquer bicho irracional. Só pode ser assim visto, porque não tem outra forma de ver essa gente não, né? O Luiz está falando que tem que fazer pesquisa para entender a mente de um bolsominion o tempo todo. E já tem pesquisa para entender essa gente. O problema todo, e uma das coisas, inclusive, que a gente pode chamar, Luiz, a gente chama de dissonância cognitiva. Já tem pesquisa que mostra isso. A pessoa, quanto mais burra, quanto mais estúpida, quanto mais ignorante, mais ela acha que sabe das coisas. E aí não estuda, não percebe nada, lê uma palavra que não consegue entender e toma decisões, né? Esses dias eu vi uns dessas babaquices que os caras chamam de experimentos sociais, onde eles perguntam pro pessoal evangélico se eles são a favor da monogamia. E os caras têm a pachorra de falar que esse tipo de coisa a Bíblia não permite. Pois é, você tem ideia da estupidez, né? Deixa eu colocar aqui. Pera aí que o Danilo tá perguntando no japonês aqui. Eu não sei qual é o japonês não. Lá do Japão? Pois é. Eu fico preocupado, né? Pois é, Tayan. O Tayan está perguntando aqui uma coisa muito importante. Eu queria pegar aqui um minutinho para falar de Elon Musk, que o Tayan está perguntando. Quantos, vamos pensar assim, Tayan, ó, quantos empregos o Elon Musk gera? E se eu falar para você que é zero emprego? Pois é, zero emprego, Tayan. Só para a gente entender por que zero emprego, o Tayan, que não consegue compreender a realidade do que ela é, por que zero emprego, Tayan? Só para a gente lembrar, zero emprego porque quem gera empregos no mundo capitalista ou em qualquer outro mundo, provavelmente, ou qualquer outro sistema, mas no sistema capitalista, que é o que a gente vive, que é o que a gente anda, que é o que a gente come, que é o que a gente veste, só para você saber, só são as demandas. Só para você entender do contrassenso, que é para vocês que acham que bilionário gera emprego, a fábrica da Tesla, sem o Elon Musk, e se ela tivesse dinheiro, se tivesse dinheiro entrando do governo, como já entra, mesmo com o Elon Musk lá, mas se tivesse o governo que falasse, olha, vamos montar uma Tesla, e sem um empresário por trás, ela ia gerar emprego de qualquer forma. O governo, que é o dinheiro do povo, né, que faz a gestão do dinheiro do povo, ia montar. É o que aconteceu na União Soviética. Mas eles só iam montar uma fábrica de automóvel, Tayan, se por acaso tivesse demanda para o automóvel. Se por acaso montaria uma fábrica de calças, jeans, só se tiver demanda por calça jeans. De camisetas, só se tiver demanda por camiseta. De água engarrafada, só se tiver demanda por água engarrafada. Você entende a questão aqui? Então, é a demanda que faz com que as pessoas tenham emprego, não o Elon Musk. Podia ter sido colocada essa fábrica por uma cooperativa, não precisava de Elon Musk. Todos os trabalhadores ali estariam fazendo parte da cooperativa. Pô, acabou. Agora, podia ser pelo governo, como era na União Soviética, como era no Laos, como era no Vietnã, podia ser como é na China, né? Ou foi na China, que trouxe os bilionários americanos cheios de loucuras para conseguir. Os empregos eram os chineses que colocavam lá, mas os americanos eram que tiravam muito dinheiro de lá. Quando os chineses perceberam que depois de ter passado pela fase mais complicada, conseguiram dar comida para 850 milhões de pessoas nos últimos 40 anos, aí eles perceberam que estava tudo certo, agora é a vez deles. Só para você saber como funcionam as coisas. Então o Elon Musk não produz nada. O Elon Musk não produz porcaria nenhuma. Eu acabei de mostrar para vocês aqui que a SpaceX só existe porque eles pegaram todas as pesquisas da NASA, todas as pesquisas que já foram conduzidas pela NASA, foram estimuladas pela NASA, que é do governo americano, com dinheiro americano, e colocou tudo na mão do Elon Musk, coisa que já estava pronta. Em 20 anos ele conseguiu fazer o que provavelmente a NASA continuaria fazendo, ou chegaria em coisas muito melhores. Mas em 20 anos os engenheiros que foram para lá, provavelmente é da NASA, os técnicos foram da NASA e conseguiram colocar dinheiro público na mão de um ente privado que enriqueceu com esse dinheiro. Então, não, Tayan, você pode ser um cara que se acha muito esperto, mas você não entendeu nada ainda não, né? Só pra gente lembrar.
Opa, o Anderson, olha a inteligência, eu gosto muito, Anderson, eu gosto muito dessa inteligência sua, essa capacidade, Anderson, de entender a realidade. O Anderson colocou uma frase maravilhosa aqui, que diz assim: eles falam como se a gente... Deixa eu ver se eu consigo colocar o coisa do Anderson aqui. Deixa eu só ver se eu consigo, mas eu acho que não dá. Eu ia tentar, vou fixar aqui só para vocês entenderem. Eles falam como se a gente não soubessem. Olha isso, que em português maravilhoso, deve ser por isso que ele tem essa capacidade. Que foi o Hamas que começou. Anderson, desde a primeira coisa que vou explicar de forma histórica e científica para esse gênio bolsonarista. Primeira coisa, Anderson, o Hamas só existe a partir de 86, quando ele foi criado. Ele foi criado, ele era uma instituição, uma ONG dentro de Gaza para ajudar as crianças a ficarem, os pais poderem trabalhar, para poder tirar as crianças das ruas e não permitir que essas crianças fossem estimuladas a se tornarem violentas, essas crianças não fossem estimuladas a irem para o terrorismo e qualquer coisa assim. Essas crianças eram conduzidas pelo sheik, não esqueci o nome dele agora, mas de qualquer forma, o criador do Hamas. Depois dos anos 2000, Israel percebeu ali a possibilidade de usar o Hamas para destruir o Fatah, que era quem abria as pernas ali sempre para Israel, estava sempre de cabeça baixa para Israel, e o Hamas foi estimulado a ser um partido político. Em 2006, quando o Hamas expulsa o Fatah de dentro da faixa de Gaza e ganha a eleição lá, estimulado por Israel, com dinheiro vindo das mãos de Netanyahu e dessa raça que não vale muita coisa, que são os sionistas. Pois esses caras não nasceram lá em 1948, quando foram roubados, quando os palestinos foram expulsos das suas casas, quase 800 mil palestinos foram expulsos das suas terras, foram roubados pesadamente. Parece que, Anderson, a estupidez não permite que você leia e que você veja do jeito que as coisas são. Se você quiser, eu posso continuar falando de história, mas eu preciso tocar minha live. Eu só parei porque eu gosto da estupidez de gente assim, né? Opa, fala, Euquelin, seja bem-vindo. Isso, Agro que escreveu o restante em hebraico, porque ele nem sabe o que está escrevendo, mas ele escreveu. Aí eu queria muito entender essa coisa que o Agro falou assim: então você tem dissonância cognitiva? Tenho, é igualzinho a você, mas eu tenho as minhas dissonâncias cognitivas, mas não bate nenhum bolsonarista aqui não, só para você ter ideia. Primeira coisa, Agro, se houvesse uma dissonância, eu não estudaria, eu não pegaria aqui os dados, eu não colocaria aqui as reportagens antes de falar qualquer coisa, e eu jamais. Você pode ver que tem um monte de babaquice aí, Ítalo Santos, hoje eu estava vendo aqui, meu feed estava cheio de porcaria, foi preso, eu não falo sobre isso. Por quê? Porque eu não conheço, eu não vou atrás, e aí elimina a possibilidade de falar de coisas relacionadas à dissonância cognitiva. Você entendeu o esquema? É assim que funciona. Quando você não sabe da coisa, se você não tiver tempo, como eu não tenho, para me aprofundar sobre aquilo, eu não falo sobre aquilo. Simples assim. Você entendeu? Por isso que você não pode jamais, um idiota como vocês, vão chegar aqui e poder me colocar nesse nível aí. Exatamente, Eliel. Se não tiver nenhum... Vamos pensar de novo. Eliel, se por acaso nós eliminarmos todos os empresários do mundo, os empresários bilionários, né? O empresário não vai se eliminar, porque sempre vai ter alguém que vai criar uma inovação, vai querer ter condições, mas se você eliminar todos os bilionários do mundo, o Estado pode suprir aquilo, o grupo de trabalhadores. Aqui no interior de São Paulo, só para você entender que a gente não está falando de China, de Vietnã, de Laos, de Camboja, a gente não está falando de União Soviética. Aqui no interior de São Paulo tem uma fábrica chamada Flasco. A Flasco é uma fábrica que foi tomada pelos trabalhadores, porque ela faliu na mão dos empresários, e aí ela foi tomada. Ela funciona de modo cooperativo, de modo socializado, desde faz 10, 15 anos ou mais. Porque os trabalhadores, muitos deles foram demitidos antes da fábrica, voltaram e tomaram a fábrica para poder continuar produzindo. Então tem aí, eu não sei como é que está essa experiência, mas nos últimos 10, 15 anos eles estão sobrevivendo sem nenhum empresário tomando conta. É disso que a gente está falando. Então, se os empresários sumirem, se os bilionários sumirem, e a demanda pelos produtos que eles
usam, que eles vendem, que eles desenvolvem, existir, o trabalhador pode dar conta disso aí, o Estado pode dar conta disso aí, né? Não é à toa que a Petrobras, por exemplo, é um exemplo disso. A Petrobras, durante 4, 5 décadas, foi só do governo. Né? Depois que o governo Fernando Henrique tomou e começou a entregar, o governo Sarney, os governos que foram entregando aos poucos para o setor privado, é que a Petrobras não é mais só pública. Mas a Petrobras era só pública, mantida pelo Estado, dava lucro pra caramba, trouxe a gente ali próxima à independência de petróleo de outros países, e nós tivemos, quando ela estava lá em cima ganhando dinheiro pra caramba, aí o Fernando Henrique começou a entregar, o Bolsonaro entregou um monte de coisa que dava muito lucro para a Petrobras, só para você saber. Então, bilionário não serve para nada, só para a gente lembrar. Quem sustenta o Brasil, Leandro, somos nós, os nossos bons e velhos trabalhadores, os que têm coragem de assumir que o mundo não é cor-de-rosa do jeito que os ignorantes pensam, e que vão lá todo dia, acorda às 5h30 da manhã como eu acordo, trabalho em 3 empregos como eu trabalho, você que possivelmente trabalhe, nós que sustentamos o Brasil, nós que sustentamos o sistema, nós que sustentamos o mundo. É só o trabalho que gera riqueza, Leandro. A frase é bem simples, só o trabalho gera riqueza. E só tem trabalho se tiver trabalhador, se tiver alguém que se dispõe a fazê-lo. E é disso. Mas o Elon Musk usa uma tecnologia que foi criada pelo Estado, que é a internet. O Elon Musk usa uma tecnologia mantida pelos Estados Unidos e mantida até hoje, que é os voos para fora da Terra, né, os foguetes. O Elon Musk usa a tecnologia que foi criada, estimulada lá no século passado, que é criada ali pelo Ford, pelos os Chrysler, esses caras aí, e depois desenvolveu, no decorrer dos últimos anos. Essas tecnologias todas foram criadas, na maioria das vezes, se não totalmente, dentro de um laboratório numa universidade pública, ou num laboratório em um local que é bancado pelo Estado, ou foi dado para o Estado dinheiro para esses caras desenvolverem. Então, assim, tudo que acontece no planeta, tudo que acontece em termos de economia, nós, os trabalhadores, somos os responsáveis. O problema todo é que nós não temos consciência disso, e aí nós permitimos que os bilionários coloquem na cabeça da gente que eles são mais importantes do que nós, e nosso trabalho que gera riqueza, dele nunca. Se uma fábrica da Tesla não tem trabalhador, ela não funciona. Se ela não tem o Elon Musk, ela continua funcionando, desde que tem os trabalhadores. É simples assim para entender essa questão. E aí no Brasil, principalmente, é assim, né? Opa, Mário, seja bem-vindo, meu camarada. Muito bom, Mário. Seja bem-vindo. Deixa eu colocar outra notícia aqui para a gente conversar um pouquinho mais. A Folha também hoje, pelo jeito, está aparecendo aqui um pouquinho mais, mas é porque eu peguei da UOL. Para 35% dos brasileirinhos, parece que o cara que consegue angariar mais dificuldades, né, das pessoas entenderem, mas parece que o cara que consegue mais angariar uma certa culpa das coisas que estão acontecendo é o Lula. 35% do tarifaço, na pesquisa nova pesquisa da Datafolha mostra, é justamente o Lula. Mas eu queria lembrar que tem coisas que não são do jeito que a gente lê logo de cara. Se a família for colocada no páreo, 39% das pessoas dizem que é culpa da família. O Bolsonarozinho que está lá, o Bananinha, a gente tem que dar o nome para ele, e o Bolsonarozão que está aqui e não pode sair depois das 19. Enquanto todo mundo está curtindo uma balada, Bolsonaro não pode sair, né? Todo mundo vai para Gandaia, menos o Jair. É isso que a gente quer dizer, menos o Jair. O problema todo aqui é que as pessoas leem as coisas de forma estapafúrdia. E hoje a extrema-direita, o Lula que é culpado. Eita, parece que o Lula pode até ser culpado para aquelas pessoas que são os cristãos, que acreditam que armas são as armas de Cristo. Pois é, esses cristãos que apoiam o bolsonarismo profundamente, que faziam arminhas dentro da igreja, que compravam rifas de pastores, que vendiam armas para poder ganhar dinheiro, teve tudo isso. Parece que teve pastor vendendo escopetas
chopetas e chopetas para poder ganhar um dízimozinho a mais, uma ofertinha a mais. Parece que teve tudo isso aí. O problema todo aqui é que esse 35% está dentro daquela visão pequena de WhatsApp ainda, e a gente sabe por quê, né? Quando a gente pega isso aí, destrincha e coloca essas pessoas na realidade, quando a pergunta é feita de uma forma mais direta, que coloca essas pessoas se vendo dentro daquela questão, aí as coisas mudam. Aqui, então, o Bolsonaro e o Bananinha, ou seja, a família, parece que são culpados por 39%, para 39% da população, principalmente os que pensam, os que leem, os que pesquisam, os que estão aqui dentro da internet, não para usar a internet para ficar jogando tigrinho, entregando dinheiro para Virgínias e Deulanes da vida. Esses aqui parece que conseguem entender o mundo melhor. 39% diz. Culpa é do Bolsonazinho vagabundo e do Bolsonarzão aqui, que ficou dizendo: ô Trump, defende meu pai, ô Trump. Pois é, essa gente aí que foi pedir, saiu daqui, tá ganhando dinheiro, tá ganhando 46 mil reais de salário de deputado para poder trair o país. É um traidor vagabundo, é um traidor da pátria, é um lesa-pátria o crime que eles estão cometendo. O problema todo aqui é que essas pessoas aí que acham que é o Lula que é o problema, ou que o Lula é o culpado, parece que são burros demais para entender que o Lula está lutando, fazendo uma luta que todos nós brasileiros deveríamos estar aplaudindo e indo junto. Você pode não gostar do Lula, eu sempre falo que eu não sou lulista, mas se tem uma pessoa que tem demonstrado coragem dentro do mundo hoje, no mundo livre hoje, sejam essas pessoas parte ou não do BRICS, é o nosso presidente. Nosso presidente tem falado de uma forma que está enfrentando o lobby sionista, toda a propaganda vagabunda dos sionistas aqui no Brasil e no mundo afora contra o Lula. Os sionistas aqui são os israelenses vagabundos, o lixo humano que está lá no governo hoje, né? E a gente está falando que o Lula está enfrentando, inclusive, o sistema capitalista no pior lugar onde o capitalismo manda todo mundo se ferrar só para manter os bilionários mais bilionários. Pois é, nos Estados Unidos, nós temos aí uma coisa que está rolando. Nós estamos vendo uma guerra, que não é uma guerra espiritual igual os idiotas, que dizem-se cristãos, vêm aqui choramingar. Não, é uma guerra de verdade, uma guerra geopolítica, é uma guerra ali nos bastidores da política no mundo. E parece que nós não estamos perdendo, não. O Lula está ganhando, inclusive com citação hoje do Putin na frente do Trump. Parece que nós estamos bem melhor do que com os bolsonaros que foram... Não podia ver uma pessoa, um americano, que dizia: olha, vamos explorar a Amazônia juntos, eu amo o povo americano. Não, o Lula tem mostrado pra gente que não tem amor aqui ao povo americano. O único povo que ele tem que amar por ser brasileiro, por ser presidente do Brasil, é o povo brasileiro. O Brasil é dos brasileiros, sim, e isso o Lula está mostrando claramente. Enquanto isso, esses idiotas aqui, que parece que giram em torno de 35% dos entrevistados, só são idiotas que não entenderam o que está acontecendo na realidade do mundo deles. Esses caras aqui não sobrevivem, as ideias deles não sobrevivem a um escrutínio simples, uma pergunta simples. Como é que você está vivendo sua vida, por exemplo? Você acha que é bom o desemprego ter caído? Esses caras não sobrevivem a uma questão decente. Essa mesma raça estúpida que está aqui na extrema-direita, essa mesma gente estúpida que está aqui no governo de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, do Paraná, essa mesma gente estúpida que votou nesse tipo de babaca, que votaria de novo nesse tipo de babaca, não sobrevive aos dados reais. As ideias deles não sobrevivem aos dados reais. E aí a gente precisa trazer os dados, sempre jogar na cara desses idiotas, só para variar, né? Então é bom a gente lembrar para aqui. Então parece que a população, apesar de a Folha ter colocado desse jeito, a pesquisa mostra que 40% considera que com a prisão domiciliar de Bolsonaro, Trump irá tomar novas medidas com o Brasil. E aí vai. Porque o Trump precisa do Brasil na América Latina, por ser o maior país da América Latina, por ser mais importante na América Latina em termos geopolíticos. O Trump precisa do Brasil para dar lição no restante da América Latina que pode querer se revoltar contra os americanos estadunidenses. Pois é, a gente precisa saber que as coisas estão indo por um lado, que talvez a gente vai ter que, sim, fazer sacrifícios para sair debaixo da bota dos americanos. Tem idiota, vira-lata, que adora ser o lixo pisado pelos americanos. Nós não. Aqui não tem isso com a gente, não. Nós queremos que os americanos danem-se, né? Só para lembrar isso aqui. E o Trump principalmente, tá? Então fica de olho nisso aí.
Aí eu estava falando, não diz que somos, está sendo reunido pessoas e mais pessoas. O Ellison, por uma vez, armas eram vendidas nas farmácias, parabéns Bolsonaro, armas eram vendidas nas farmácias, não entendi muito o que você está falando não. Mas a cloroquina era verdade. É verdade, Hilda. A Bananinha está falando que... Ela está falando que o Bananinha que foi atrás dos Estados Unidos. Né? É verdade. E aí eles não conseguem ver, Hilda. Isso que é o problema maior. Né? Eles não conseguem entender que existe ali um governo que está realmente fazendo pelo seu povo. Né? Então acho que é importante lembrar disso aqui. É. E aí fica essa coisa, né? Quando você mexe com é um vespeiro, né? Quando você mexe com essa questão de tirar pessoas da pobreza, os americanos ficam loucos porque eles não querem isso. É tanto que os americanos pobres que estão lá, que são 12,5%, 13% dos americanos que muitas vezes estão passando fome, e muita gente indo para as ruas, cada vez mais gente indo para as ruas, morrendo, 60 mil pessoas por dia, muitas vezes morrendo por causa de overdoses, eles não estão preocupados com o povo deles também não, os governos não, né? É verdade, Bruno, chora aí que eu gosto. Eu queria falar para mim, eu queria que você me falasse de algo que você entende, para a gente discutir sobre isso. Não adianta ficar, eu Ailton que entende, não. Eu sei que você não entende, mas eu posso dizer para você que é importante que eu entendo do que eu estou falando, por isso que eu só falo o que eu entendo. Boa noite, Conceição, seja bem-vinda. O Ailton falando que ficou impressionado com os doentes, mas são mentalmente perturbados, infelizmente, os bolsonaristas. Gente, desculpa aí, só para vocês saberem, né? Então eu acho importante lembrar disso aqui, para eles acordarem para o mundinho que eles não conseguem ver, eles não têm coragem de olhar, né? Aqui eu queria lembrar que a gente fala bastante aqui dos sionistas, e a gente separa bastante essa ideia do que é sionismo, do que é ser israelense, do que é ser judeu, justamente para a gente não cometer aqui nenhum erro na questão dos preconceitos, na questão do julgamento ou das avaliações, das análises que a gente faz do que está acontecendo no mundo, principalmente lá no Oriente Médio hoje, né? Então, quando a gente fala sionista, é um grupo ideológico que está lá dentro do povo judeu, mas também está fora dentro do povo judeu. Sim, tem sionistas que não são judeus. O Dória aqui, um dos repórteres aqui que era da Folha, dono do Meio, que é um site de notícias, eu não lembro o nome dele, mas de qualquer forma, chama Dória. E o Biden, que dizia que era o maior sionista não judeu do mundo, todos esses caras aí também são sionistas, porque são ideologicamente, é como o Hitler não era sozinho o nazismo. Todos os nazistas que apoiavam Hitler são nazistas. Sim, é igual ao sionismo. Todo sionista, toda pessoa que apoia o sionismo como uma ideia supremacista, que só eles são o melhor povo, o povo escolhido, todo o cara que diz que os judeus deveriam ter uma terra só para eles, que Deus vai matar todos os outros povos e eles são os únicos que vão sobreviver, eles podem inclusive escravizar qualquer pessoa que não tem problema, esse é o sionismo falando aí. Os sionistas, eles têm a ideia racista de que eles são a raça superior e supremacista, de que são um povo superior e que os outros todos não são. Não são só os árabes e os muçulmanos que estão nessa categoria. Nós também estamos. Ou você acha que vai pregar lá em Israel e deixa um sionista passar na sua frente para ver o que vai dar? Vai pregar na frente de uma sinagoga e ver o que você vai levar. Tem que ser muito burro para não entender o que está acontecendo. Então a gente separa isso para a gente não ter problemas, tá bom? O sionista é a raça, e aí a gente diz a raça aqui só de uma forma não literal, é o tipo de gente mais vil, mais perverso depois dos americanos aqui no mundo. Eles são capazes de matar pessoas sem nenhuma, veja bem, nenhuma consciência ou nenhuma empatia. E eu estou falando só dos palestinos, dos árabes, dos islâmicos, não. Eles mataram milhares e milhares de judeus que não eram a favor ou simplesmente para poder fazer pressão em relação a tomar a Palestina. Isso não é de agora. Nós vimos aí sionistas que juntaram grupos, milícias e grupos terroristas que destruíram um monte de lugares
um monte de embaixadas, que explodiam embaixadas, que matavam as pessoas que trabalhavam para a ONU, que matavam pessoas que trabalhavam na embaixada britânica na época, e até 1948, então eles cometeram todos os tipos de terrorismo possível. E o que que ganharam? O que que ganharam? A gangue Lehi, ou os filhos de Levi, por exemplo, de Lehi, hoje são o Likud, o partido do Netanyahu, os terroristas mais perversos que destruíram quase tudo que era possível na frente deles, hoje são a gangue do Netanyahu. É a gangue do Netanyahu porque é o partido que chama Likud lá, só para vocês saberem. O Knesset, que é o parlamento israelense, pois é composto por gente como essa aí. Essa gente que é extremamente perigosa, essa mesma gente também que usa as IDFs, que foram a base para as IDF, ou seja, para as Forças Armadas, para as forças de morte de Netanyahu hoje, mas de Israel, do Estado sionista. Pois é a mesma coisa. Essa gente foi composta, essas Forças Armadas foram compostas justamente por esse tipo de lixo humano que tinha lá, que matava inclusive judeus, para poder garantir uma pressão violenta sobre a ONU e sobre a Grã-Bretanha para poder liberar a Palestina, para poder deixar a Palestina na mão deles. Isso foi o que aconteceu. Não é muito diferente disso, não. Então, quando o idiotinha vem aqui, o Hamas que começou, não, idiota. O Hamas só fez o que qualquer pessoa, qualquer povo, com mínimo de brio, e eu não estou falando que eu aceito, que eu acho que a violência é o caminho, não. Mas eles estavam num campo de concentração há anos, há décadas, que é a faixa de Gaza. Chega uma hora que ninguém quer viver daquele jeito e vai viver daquele jeito. Tem que ser muito burro para achar que um povo preso, aprisionado dentro de uma prisão a céu aberto, como foi dito pela ONU, vai ficar o resto da vida sem reagir. Tem que ser muito estúpido. Tem que ser muito babaca para entender isso. Enquanto isso, o povo que estava mais livre, estava fora da faixa de Gaza, na Cisjordânia, que não tinha Hamas, que não tinha, tem o Fatah, que é hoje quem é dominado pelo o Abu... esqueci o nome dele agora. Pois é, o Mahmoud Hamas. Esse cara aí não tem condição nenhuma de reagir a Israel nem a nada. Pois é, enquanto tudo isso estava acontecendo, parece que os vagabundos sionistas estavam continuando matando as pessoas nos últimos 70 anos, 75 anos. Sim, não foi assim que eles mataram 250 pessoas numa aldeia desse tamanho, simplesmente composta de pastores, lá em 1948? Sim, foi assim que eles começaram a invasão. E depois disso teve a Nakba, que foi a expulsão dos palestinos das suas casas e das suas terras. Pastores que não tinham armas, que não reagiram e que simplesmente foram mortos covardemente pelas gangues da vida, pelos Palmach, pelos grupos como o Irgun e com aquele grupo que tem empresa aqui, inclusive, a israelense de segurança, que chama Haganah. Haganah é um grupo terrorista. Tudo bem que eles podem não ter colocado pelo nome do grupo terrorista, que tem um significado de Haganah. Mas a questão toda é que um grupo terrorista dá nome hoje para uma das empresas de segurança, uma das maiores aqui em São Paulo, que são de israelenses. Provavelmente, eu tenho medo que sejam todas as Forças Armadas israelenses que estão por aqui. E isso pode ser um peso que dá ao Mossad, inclusive, aqui, um poder dentro das forças militares nossas e um poder dentro das nossas polícias federais, que deixaram escapar aquele soldado assassino que estava por aqui, por exemplo. Todo mundo deve estar ajudando aí, tem muita gente aí que é sionista dentro das nossas estruturas do Estado, mas a gente está pagando para esses vagabundos estar por aí, né? Defendendo um Estado que não é o deles. É isso que a gente está falando. Então aqui é só para entender, dezenas de milhares de israelenses estão indo protestando. Isso quer dizer o quê? Que a gente estava falando justamente porque a gente separa os judeus, a gente separa os israelenses e a gente separa os sionistas, que é uma parte dos judeus israelenses principalmente, mas está pelo mundo também, mesmo não sendo judeu. Tudo bem? Então, os judeus mais conscientes, os judeus que hoje começou a cair a ficha de alguns deles, aquelas famílias que normalmente se sentiram incomodadas por ter ainda reféns e que Netanyahu não está nem aí, mandou matar tudo quanto é refém por aí, o protocolo Hannibal, exatamente isso ouviu. Pesquisa aí. Ou a diretriz Hannibal, se preferir, é exatamente uma forma de não deixar sobrar pedra sobre pedra. Se você... Esse protocolo foi pensado para proteger, segundo eles, o Estado de Israel quando os soldados eram sequestrados
para que os inimigos ou quem o sequestrasse não tivesse informação. O protocolo Hannibal dizia que se houvesse sequestro de alguém das Forças Armadas, as próprias Forças Armadas teriam que matar todo mundo, inclusive os sequestrados. E foi o que aconteceu. Tem aí alguns relatos aí que apareceram, que somem da internet quando as Big Techs querem, que tinha de pessoas que foram mortas, de pessoas que estavam nos kibbutz, que viram os tanques israelenses atirando em uma casa lotada de pessoas do kibbutz, mas tinha 2 ou 3 militantes do Hamas lá dentro. Matou todo mundo e era uma das coisas. O Haaretz fez várias dessas reportagens aí. E se você procurar, você vai encontrar no Haaretz bastante investigação de verdade, bastante coisas que a própria polícia israelense investigou, estão aparecendo por aí. Então, milhares foram protestar nas ruas, milhares de israelenses, contra o Netanyahu continuar matando pessoas em Gaza, segundo a fonte, mas também para fazer um acordo urgente para livrar os que sobraram, os reféns que sobraram que estão com Hamas. Sim, os reféns palestinos, eles não ligam. Os israelenses nenhum liga, os reféns palestinos estão morrendo de fome, que o Ben-Gvir vai lá tentar humilhar dentro das cadeias, que o Ben-Gvir fala que tem que cometer crimes e abusos sexuais contra eles. Tudo isso aí a gente vê que os israelenses não ligam. Mas agora eles estão ligando porque ainda tem alguns reféns, né? Depois de mais de 60 mil mortes promovidas pelo regime sionista, assassino e genocida, agora os israelenses estão se tocando, né? Nos últimos meses, principalmente, estão voltando às ruas. Os israelenses iam às ruas antes dessa situação, justamente para poder tirar o Netanyahu, porque o Netanyahu tinha 84% de rejeição do Estado israelense, porque comete crime, é um criminoso mesmo, é um vagabundo da pior espécie, corrupto da pior espécie. E os israelenses viram que ele queria mudar a forma de o judiciário agir dentro de Israel e foram para as ruas naquela época. E aí, o que aconteceu? Parece que Netanyahu continua mandando e desmandando por lá. As coisas parecem que estão funcionando da forma que Netanyahu planejou, da forma que os americanos deixaram acontecer, e parece que o mundo está só olhando como se fosse um filme de terror e não sei fazer nada. Parece que os israelenses estão começando a acordar também para o outro lado, né? Pelo menos alguns deles, né? Se não todos, alguns deles. Então fica de olho aí que o bicho está pegando em relação a Netanyahu. Ele não está tendo essa aprovação toda que eles tentam fazer crer, e os sionistas vagabundos aqui no Brasil, Lajestes, Conibes Standard Us, e mais alguns idiotas completos que vêm por aqui encher o saco, parece que eles estão aqui perdendo campo. Nós estamos batendo em todas as redes sociais possíveis, nessa gente mentirosa. Tem um canal lá no Threads, né, da Meta, que diz que o cara chama Israel em Brasil. É um vagabundo desse, provavelmente sionista da pior espécie, que fica contando mentiras e mentiras todos os dias. E todos os dias tem um tal de Ailton que vai lá e manda eles tomarem no rabo e fala para eles que aquilo é mentira e manda os links e fala os dados que estão acontecendo de verdade. É um bando de vagabundo mentiroso porque tem idiotas estúpidos aqui no Brasil que continuam acreditando no que é impossível de acreditar. Com todos os dados, com todas as fontes, com todos os vídeos, com todas as fotos, com todas as reportagens, com todas as matérias, mas tem idiotinha aqui, estúpido daqui que vem aqui choramingar. E é brasileiro. Se fosse um babaca qualquer, sei lá, israelense, o sionista vagabundo israelense, a gente entende que são vagabundos. Mas aí um brasileirinho que não sabe nem o que é a cidade dele, onde a cidade dele fica, querer falar sobre coisas que ele não entende de jeito nenhum, mas ao invés de entender, buscar compreender, buscar ler, vem falando merda por aí, né? Então é só para entender como funcionam as coisas. Obrigado, Hermeto, seja bem-vindo. Olha aqui, eu acabei de falar que tem idiotas que acreditam em qualquer merda. Os terroristas estão infiltrados. Fernando, eu vou fazer uma proposta aqui. Tem um vídeo meu falando aqui de uma reportagem aqui, do Haaretz. É um jornal israelense, é o maior jornal israelense. Eu quero que você leia lá. Quem é que fala que é sua estupidez, essa babaquice que você acabou de falar que é mentira? Os soldados israelenses. Os soldados israelenses que estão lá no campo estão dizendo, logicamente de forma anônima, que o Hamas não tem não tem uma prova, não tem uma comprovação sequer que o Hamas rouba comida como os idiotas estão falando por aqui. Parece ser idiota, bicho, deixa ser burro.
né? Então é só para lembrar disso aqui. O cara é tão babaca que ao invés de pegar e ler, ao invés de falar, ficar repetindo babaquices, ele vem pra cá falar merda num canal que tem aqui, ó. Tô com a fonte direto de Israel, ó, direto de Israel. Agora eu tenho que dar satisfação para um idiota que não consegue ler sequer em português e não consegue ver uma outra fonte sequer e fica falando merda. Pois é. É verdade, Hamilton Cruz. Hamilton Cruz, fake news é mato aqui. Pois é. Chora. Chora que a gente gosta de idiotas como você chorando. Opa, o Belk mecânico falou assim, olha aí, o cara é mecânico, por isso que a gente precisa entender que a gente precisa respeitar todo mundo. O Belk mecânico tá fazendo, merda que você tá falando? Pois é, chora aqui, senta no meu colo que você vai gostar. Eu sei que é isso que você tá precisando, Belk, vem. O Fernando Alce negocia com o terrorista, não sabe escrever e quer falar alguma coisa, meu. As imagens são repetidas, é verdade, o tempo todo. É o mesmo crime que o cara vagabundo comete, os vagabundos israelenses cometem, são repetidas todos os dias, é verdade, cometem os mesmos crimes todos os dias. E é isso que eu fico impressionado, viu, mecânico? Como é que vocês conseguem ser tão burros que você vê o crime sendo cometido todos os dias e continua fazendo merda? Pois é, falando merda e escutando merda de Israel e achando que aquilo é verdade. Aqui eu queria lembrar que tem um governador no Brasil, não, tem vários, mas tem um governador específico aqui no Brasil que parece que nos últimos 2 anos e meio, ao invés de estar cuidando de um estado como o estado de São Paulo, só para lembrar, parece que ele continua fazendo merda e cuidando da vida dos bolsonaros. Sim, o Tarcísio de Freitas, que é o governador aqui, parece que não percebeu o que estava acontecendo no Brasilzinho dele, não é de agora, logicamente, mas ele permitiu, parece que aumentou muito. De 2021 para cá, a corrupção dentro da Fazenda do estado de São Paulo atingiu, em um único caso aqui, que é o caso do cara que foi preso agora, a gente vai falar um pouco mais para frente, R$1 bilhão, um único auditor, eu não estou falando que é o secretário, não. Eu não estou falando, e o secretário, inclusive o vice-secretário aqui da Fazenda, ele talvez, coitado, não possa perceber isso, Bergamasco, porque ele vive viajando, ele está fazendo home office em Milão. A gente tem um vídeo falando sobre isso aqui da semana passada, dá uma olhadinha aqui. O Bergamasco, então, que é vice-secretário, ele falou, nossa, eu não vou ficar de olho, eu não vou ficar aqui vendo todo mundo roubar, eu vou para Milão. Deve ter sido por isso que ele passa a maior parte do tempo dele em Milão. Pois é, então enquanto Tarcísio de Freitas aí disputa essa babaquice aí, que eles acham que um dia vai ser colocado, e eu acho que é a hora de começar a vir os crimes militares, essa coisa toda, a gente vai saber demais. O cara que incentivou que a polícia militar do estado de São Paulo extrapolasse, aumentasse em 61% a morte vindo de policiais, estimulou os bandidos fardados a saírem das suas casquinhas, estimulou os bandidos fardados a serem mais criminosos do que já eram, estimulou e diminuiu aí os bons policiais tomando atitude, estimulando os maus policiais a tomarem atitude de merda, estimulou um secretário que foi expulso da rota, porque nem a rota aguentou o lixo que ele é. A gente precisa pensar nisso aqui. Inclusive tem outra coisa que o Donald Trump fez, mas parece que o Tarcísio não se tocou. Parece que os direitos humanos americanos acharam tão perverso essa questão aqui no estado de São Paulo, que enfiaram eles num relatório, citando nominalmente o estado de São Paulo na mão do Tarcísio. Parece que nem isso o Trump respeitou. Foi por cima, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então aqui ele está falando de um esquema de corrupção que eu particularmente penso deve acontecer faz tempo, mas durante o governo Tarcísio parece que ficou solto. Ficou totalmente solto. 2 anos e meio, quase 3 anos de governo Tarcísio, os caras levaram quase, veja bem, quase R$1 bilhão. R$1 bilhão de reais. Só um cara, a sua mãezinha de 70 anos de idade, 73 anos de idade, e, logicamente, toda a cúpula aí que provavelmente tem um esquema aí. Não estou falando só desse cara. Esse cara aí é o que apareceu. É a pontinha das pontinhas da pontinha do iceberg. Iceberg é só uma brincadeira besta. O nosso camaradinho aqui, parece que o Altair, sei lá o nome do cara mais, mas ele trouxe pra gente quem que é o governador,
Quem está do lado do governador? Esse governador que falava que o Boulos tinha uma relação com o PCC, porque o PCC mandou uma carta de um salve para votar, e era mentira. A justiça mostrou que era mentira, a polícia mostrou que era mentira. Que o Derrite também apoiou esse tipo de sacanagem, deixou o governador idiota fazer isso no dia da eleição, fazendo com que muita gente provavelmente deixasse de votar. Agora, outra coisa pior, não só isso, o PCC estava do lado, o Capitão Laranjeira, escreve Capitão Laranjeira, escreve na Google, escreve aí no seu browser, no seu navegador, Capitão Laranjeira preso, para você ver quem é o Capitão Laranjeira. Era o cara que cuidava da segurança do Tarcísio, viajava com o Tarcísio, parece aquele cara daqueles 40 quilos de cox que foi junto com o Bolsonaro, exatamente igual. Só que esse era a segurança, o responsável pela segurança do governo, do estado de São Paulo, o Capitão Laranjeira, que ajudou a movimentar quase 5 bilhões de reais. Para quem? Para quem? Para os PCCs. Para os PCCs. É exatamente isso que você ouviu falando. O Tarcísio parece que está mais enroscado com PCCs do que o Boulos jamais vai estar. Parece que os idiotas acreditaram num vagabundo como Tarcísio, e o Tarcísio continua deixando aí acontecer. Está deixando São Paulo à revelia. A Sabesp, que foi vendida por ele, acabou dando lucro, mas deixou buracos e plataformas ferradas. A Marginal Tietê parada, porque destruiu, querendo jogar esgoto dentro do rio que estava sendo limpo com nosso dinheiro. Parece que as coisas não andam muito bem para o Tarcísio, mas só na cabeça dos idiotas incompletos, que não conseguem entender a extensão dos crimes dessa tranqueira que colocaram aqui, desse lixo político que colocaram aqui. Pois é, Tarcísio então parece que não está muito ligado não, porque as mídias estaduais, as grandes mídias de São Paulo, parece que não estão falando que o Tarcísio tem que ser culpado por isso aí. Mas se o cara que roubou alguma coisa lá no interior do Maranhão, e ele era um fiscal da fazenda, é o Lula que é culpado. Mas o cara que está aqui, o auditor, que está debaixo do secretário, não é culpa do Tarcísio. Parece que a Folha, parece que o Estadão, ninguém fala sobre isso, e a gente precisa lembrar disso aqui. Além de tudo isso, o Tarcísio está vendo aí, que a corrupção, a violência, inclusive os femicídios, os abusos sexuais em relação à criança e adolescente, e a violência policial explodindo, a quantidade de pessoas sendo mortas, de mulheres sendo mortas, depois que o Bolsonaro, principalmente, liberou as armas para os idiotas. Pois é, o Tarcísio está mantendo esse tipo de crime lá em cima aqui. E a gente precisa lembrar para ele esse tipo de coisa. Precisa falar a verdade para o povo que está vendo as coisas do jeito que a mídia está mostrando. Parece que nós continuamos sendo enganados. Parece que nós continuamos vendo um povo idiotizado, estupidificado ainda pela extrema-direita no Brasil. Parece que nós não vamos acordar essa gente. Mas talvez a hora que acordarem, talvez nós mudemos tudo isso, para poder garantir que o povo realmente seja o representado pelos governantes. Tarcísio nunca vai me representar. Para mim é lixo político. Para mim eu não quero proximidade. Mas tem idiota que se sente aí, mesmo perdendo empregos, mesmo sendo sujeitos a perder empregos, com ele aplaudindo o Donald Trump, mesmo que tenha aqui em São Paulo 250 mil empregos perdidos e afete aí a maioria dos bolsonaristas, eles vão continuar aplaudindo a estupidez. Por quê? Porque essa gente é movida por preconceito, por ódio, por violência estúpida e burra na cabeça deles e por ignorância pura e simples. Só por isso, né? É verdade, Hélio, eu não ligo. Hélio, eu falo com as pessoas de uma forma. Eu tenho uma coisa que eu tenho ficado. Eu sempre fui muito educadinho, muito. Mas eu sempre acho que bolsonaristas, evangélicos e gente burra jamais entende alguma coisa quando você fala com educação. Não tem. Eu tenho um amigo meu aqui do lado, o Djalma, que eu gosto muito do Djalma. O Djalma é um professor doutor de uma faculdade pública lá de Santa Catarina. E eu vejo o sofrimento desse cara. Porque assim, ele vai todo educado, todo doce, todo não sei o quê, e aí você pega as mesmas pérolas idiotas, dos mesmos estúpidos que vêm por aqui na minha live.
Então, assim, se o Djalma é educado, eu estava sendo educado o tempo todo, durante o tempo que eu passo na internet, que passei na internet nos últimos 10, 12 anos, eu sempre agi com muita educação. Não está funcionando? Vamos mudar um pouquinho o ritmo. E eu mudei o ritmo. Então, Hélio, o vocabulário aqui é de acordo com principalmente, porque lota live aqui de bolsonaristas, normalmente é de acordo com essa gente aí, né? Só para você saber. Então, sugiro que quando você tiver um público, por exemplo, quando eu faço minhas palestras, dou minhas aulas, eu faço de acordo com o público. Eu jamais vou falar palavrão num público que está lá para poder me ouvir sobre determinado assunto. Agora, aqui eu estou falando de coisas que são a realidade que é jogada na cara da maioria dessa gente. É só para a gente lembrar, essas pessoas não conseguem entender. Eu estou falando de uma coisa que está aqui atrás, a fonte, e o cara vem me encher o saco dizendo que isso é narrativa. Então a gente precisa ter essa educação aqui não. Eu sou educado como professor, eu sou educado como pai, eu sou educado como marido, eu sou educado como cidadão, mas com idiotas nessas lives aqui a gente tenta acordá-los na base da porrada mesmo também. É por isso. É verdade, o Fernando falou que a perfeição não vai encontrar, né? Então, Selegatti, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, sobre a corrupção do Lula, mas se você quiser, traz aí uma pra gente falar sobre ela. E é verdade, Hélio, no INSS foi mais 90 bilhões que está sendo devolvido agora pelo governo Lula, porque a Polícia Federal, no governo Lula, em 2023, em junho de 2023, resolveu que ia pegar aquelas denúncias que foram feitas lá em 2020, que já estava acontecendo, Hélio, já estava acontecendo bastante. Inclusive, quem diz isso pra gente é um senador bolsonarista chamado Isalci Lucas, de Brasília. E eu vou falar dele aqui, que tem uma fofoquinha que eu gosto dele aqui. Vou falar dele daqui a pouco. Se eu fosse você, eu pegaria essas notícias sobre o INSS, eu leria as notícias, ao invés de só ficar trazendo para cá 90 bilhões. Sim, mas está sendo pago. O governo Lula mandou investigar, o governo Lula ouviu as pessoas que estavam denunciando, coisa que o governo Bolsonaro desde 2020 não estava. Teve coisa que o governo Bolsonaro fez em relação a isso. Mandou ou permitiu perseguir os funcionários, servidores públicos do INSS que estavam denunciando. Isso ele fez. Veio o cara lá, falou para o Isalci, o cara começou a ser perseguido pelo secretário o ministro e o secretário de INSS dentro da seção dele. E vários outros foram perseguidos durante o governo Bolsonaro, para não falar nada, só para você ter ideia. Durante o governo Bolsonaro, das 14 instituições que estão sendo procuradas, 2 foi no governo Temer, se eu não me engano, 1 ou 2 no governo Lula, dessas 14, que estão sendo investigadas, só para você saber. O governo Temer que abriu as portas, o governo Bolsonaro que permitiu que os caras se enriquecessem, se locupletassem com o dinheiro público do INSS. 11 das 14 que estão sendo investigadas são do governo Bolsonaro, velho. Então, assim, você está certíssimo em lembrar que eram 90 bilhões. E boa parte desses 90 bilhões foram roubados dos trabalhadores aposentados pelas associações do governo Bolsonaro, criadas e colocadas dentro do sistema pelo governo Bolsonaro. Inclusive, Hélio, a gente pode pegar o ministro da Previdência da época, o Onyx Lorenzoni, que tem uma tatuagem escrita: "Conhecereis a verdade vos libertará". Parece que a polícia agora pode usar isso contra ele. Recebeu 60 mil de um desses caras, dessas associações aí, os fundadores dessa associação aí. Então tem muita coisa que talvez vai aparecer, Hélio, porque agora a Polícia Federal está fazendo investigação. Só para você saber, né? Então acho que é legal a gente lembrar isso aqui. O Valdeci está falando que o Tarcísio, além de vir de outro estado, de um estado que a boa parte das coisas lá são criadas a partir de milícias, né? Valdeci, a gente não pode esquecer, e veio para cá para ferrar a vida do estado de São Paulo, e está ferrando. Daqui a pouco a gente vai sentir muito, mas muito isso aí. Os 200, talvez 250 mil empregos que nós vamos perder, nós vamos sentir muito. A hora que o tarifaço realmente começar a arrastar. Já começou. Algumas pessoas provavelmente já estão perdendo. Ontem eu estava vendo aí que um carinha que era técnico de qualidade de uma empresa que basicamente os clientes principais deles eram dos Estados Unidos. O carinha está 1 ano, estava todo feliz que estava indo construindo a carreirinha dele, 22 anos de idade, ó, quebrou a cara, mas possivelmente ele tenha até voltado para o Tarcísio, né?
É verdade, Fernando. Eu recebo Bolsa Família, Bolsa Comida, Bolsa Gás, Bolsa tudo, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Opa, o Fernando tá falando dia. Eu não tenho problema com isso, não. Eu sofro sanção todo dia. Eu sofro sanção porque meu salário é pequeno como professor. Eu sofro sanções quando eu vou no final do mês, não sobra nada de salário para eu poder pagar minhas contas todas. Eu sofro sanção todo dia. E eu não tô preocupado com isso, não, cara. Você acha que eu tô? Opa, a Chile falou assim: isso assim, isso é melhor para São Paulo. Pois é. Eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui, né? É verdade, Fernando. Fernando falou que eu não sou educado. Coitado dele, né? Opa, me cats aqui, my life. Me cats, my life. My cats, my life. É, pois é. Eu tenho uma My Cat, My Life também. Eu gosto, né? Eu acho que tem coisas muito legais isso aqui. Faz parte. O Wanderson tá falando. Olha isso, Wanderson. Eu gostaria muito de não falar para você que é uma estupidez que você falou. Vamos pensar nisso, ó. O governo Bolsonaro teve 3 anos para fazer a investigação desde 2020. O governo Lula entrou com a tentativa de golpe, com a tentativa de derrubada dele durante todo o tempo que ele está no governo, com um monte de pedido de impeachment, um monte de pedido de investigação que não dá em nada. A extrema-direita só faz lacração para poder atrapalhar o governo, mentindo e fazendo todas as mentiras, Wanderson. E o cara, mesmo assim, nos primeiros 6 meses, durante 3 anos, a Polícia Federal do Bolsonaro não fez nada. 6 meses depois que foi denunciada, a Polícia Federal do governo Lula foi fazer, e ele demorou pra caramba. Como? Como é que ele via fazer com todas essas coisas acontecendo no Brasil, com a economia retomando, que nós saímos de uma projeção de PIB de 0,3 a 0,7 pelo mercado e saímos com quase 3% de crescimento, com desemprego caindo, com desemprego chegando agora a 5,8%. Como é que esse governo vai fazer tudo isso sem deixar passar uma coisinha ou outra, para investigando de acordo com o tempo? E aí o governo só foi investigar porque as denúncias vieram, depois que o governo Lula chegou, só vieram para a Polícia Federal depois que o governo Lula entrou, para você ter ideia da situação. Os caras denunciavam, o servidor público denunciava para a ouvidoria do INSS, para o secretário do INSS, para um senador bolsonarista. E não fizeram nada. O Isalci Lucas, o senador bolsonarista, levou para o Bolsonaro direto. O Lula não recebeu essa informação direto. O Lula recebeu depois que a mídia toda soube, porque a polícia estava trabalhando, porque foi liberada para trabalhar. Não era uma polícia de governo, era uma polícia de Estado. E é disso que a gente está falando, Wanderson. Então tem coisas que a gente precisa ter um pouquinho de bom senso. Eu mesmo, eu falo que eu não sou lulista, então não defendo Lula como pessoa. Mas o governo, a estrutura, você tem que pensar para onde está indo as nossas conversas, né? Opa, ô Wanderson, o que faz o Lula ser um mau governo? Fala pra mim aí. Fala aí. Olha aí, o Vicos falou, Bolsonaro é tão burro que deixou... Só pra você ter ideia, Vicos, eu sei que você é burro demais, inclusive, talvez tanto quanto o Bolsonaro, mas eu vou te responder só o seguinte, ó, o Frei Beto só se tornou vice-presidente, não é nem Frei Beto, é Frei Chico, só pra você saber. O Frei Chico só se tornou vice-presidente do sindicato que tem uma dessas associações ligada a ele, depois que o Lula entrou no governo. Pega aí, é só ler. Eu não sei por que vocês não leem, cara. Eu não sei porque gosto de passar vergonha. E a gente gosta de fazer vocês entrarem nessas vergonhas aí. Vamos lá, então. Opa, a Valentim me mostra uma notícia só aí, com uma fonte só, que o Bolsonaro mandou investigar. Fala pra mim aí, né? Fala uma só, uma fonte. O que? O veto do Bolsonaro para investigar o rumo? Ah, eu queria ver como é que foi isso aí. Manda aí uma fonte pra mim, Valentim. Queria muito ver aí. Outra coisa que aconteceu, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, depois do Tarcísio, né? Aqui. O Boulos, que é um deputado aí de esquerda, só pra você saber,
foi para a PGR contra o deputado bolsonarista acusado de se aliar à Big Tech. Olha só, a gente pode ter um monte de situações acontecendo, mas a gente não pode pagar para um vagabundo que ganha 46 mil do meu dinheiro, dos meus impostos, para ficar defendendo empresas, vagabundas, empresas que inclusive agora o pessoal todo está falando de Felca, essas coisas todas aí, tem denúncias desde 2012, 2013 que a gente está fazendo contra as Big Techs. Porque essas coisas que o Felca está trazendo, que foi muito bem feito o trabalho dele, né, o desenvolvimento do tema por ele, já está sendo desenvolvido, já está sendo denunciado desde a década de 2010. As Big Techs, as plataformas de vídeo, essas coisas todas estão todas aí mostrando pra gente que elas não respeitam nada. Na Europa tem um monte de leis, tem um monte de processos pesadíssimos. Aqui no Brasil, os idiotas que defendem esse tipo de coisa, ou os bolsonaristas aí normalmente, querem fingir que não está acontecendo nada e que vão defender esses caras mesmo sendo pagos para defender a sociedade, não as empresas Big Techs. Pois é, o deputado aqui vagabundo, eita, agora esqueci o nome da tranqueira, parece que ele andou fazendo aí, o cara é tão burro, mas tão burro, e aí é muito bolsonarista isso, né? Vamos pegar o nome dele pra gente não deixar a coisa só nas palavras por aqui. Esse cara, segundo o Boulos, ele trouxe aqui, ó, que o lobby das Big Techs, ele trouxe um documento feito pelo gerente de relações públicas da Meta. O cara é tão burro que sequer, os dois, né? Tanto o gerente da Meta, porque não percebeu que estava cometendo crime, pode ser preso por causa disso, né? Então eu só queria lembrar, aqui ó, deixa eu colocar o nome dele para vocês aqui. Eu só queria lembrar que esses idiotas são burros demais, até para acreditar que a justiça não vai fazer uma avaliação dos documentos que eles estão apresentando. Os metadados, né? Os metadados são os dados que estão dentro do documento, que identifica de onde veio o documento, quem fez o documento e assim por diante. Eu sei, a parte cultural que eu faço aqui na minha live é para ensinar os idiotas que não sabem o significado das palavras, dos conceitos que eu uso. Os metadados, então, são claramente perceptível que ele foi feito dentro da Meta, provavelmente, por um cara da Meta. Não foi nem o deputado que fez aí. Então, só para vocês terem ideia, o nome do deputado é Fernando Máximo, do União Brasil, lá de Roraima, aquele partido vagabundo do Kim Kataguiri, do Rueda, que andou brigando com os caras aí, tentando se matar, teve incêndio, teve fogo, pra você ter ideia do tipo de gente que vocês apoiam. Esse cara aqui, que é aliado de primeira hora, Fernando Máximo aí, do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Ele colocou bem simples, de forma bem simples, que ele está sendo pago com o nosso dinheiro, com um salário altíssimo, para defender a Meta, o Facebook, o WhatsApp. Só para a gente entender uma das coisas. Máximo teria atuado para favorecer a empresa do bilionário Zuckerberg, dono da Meta, durante a tramitação do projeto de lei 2628, agora de 2022, que estabelece regras para proteger crianças e adolescentes nas redes. O cara estava lutando contra regras colocadas por um projeto de lei que protege crianças e adolescentes nas redes sociais. E esse tipo de vagabundo vai com certeza ser eleito de novo pelos bolsonaristas cristãos e evangélicos do Brasil. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não queria que fosse assim. Eu não gostaria de ver a estupidez a tal ponto de gente que vota nesse tipo de vagabundo. Mas tá aí. O cara, então, a representação do Boulos se sustenta que a conduta de Máximo pode configurar o crime previsto no artigo 321 do Código Penal, que pune patrocínio de interesses privados perante a administração pública, valendo-se do cargo. Ou seja, o cara está bancando um grupo de possíveis criminosos que a Meta, o WhatsApp e assim por diante, com cargo público, por conta da sua influência no cargo público. É disso que a gente está falando. Boulos levou isso aqui e a denúncia veio a partir do momento que o The Intercept Brasil, que é um jornal investigativo, né, revelou que as alterações não foram escritas pelo próprio Machado, deputado, né, Fernando Máximo, na verdade, pelo próprio deputado Fernando Máximo, mas pelo gerente de políticas públicas da Meta. Tem nome o cara, Marconi Borges Machado. É o cara que escreveu as alterações do projeto de lei que o deputado Fernando Máximo apresentou
para poder proteger empresas ao invés de nossas crianças e adolescentes. Você que fica aí falando Deus, Pátria e Família, deixa de ser idiota. O cara tá pouco se lixando se seu filho, se sua filha vai ser abordada por um vagabundo, um lixo da internet e que vai ferrar a vida de vocês, seu idiota. Esse cara aqui tá louco para que isso aconteça, só porque o Facebook não quer mexer nas coisas, o Instagram não quer mexer nas coisas, não quer perder dinheiro. Enquanto isso, a sua filha pode perder a vida, teu filho menor pode fazer uma merda, pode entrar nesses grupos de vagabundos que tem por aí e cometer crimes na escola, como tem acontecido muito no Brasil, para além do que a gente consegue imaginar que podia acontecer. Pois é, eu acho que é importante lembrar essa questão aqui, né? Então, é importantíssimo a gente ler um pouquinho e entender as coisas que estão acontecendo. Esse cara aqui está mostrando pra gente para que serve os bolsonaristas. Serve para votar nos vagabundos que estão destruindo o país, né? Vamos lá, então. Outra coisa. Então, o Vico está falando assim, é mesmo, professor, é igual as emendas do pessoal que foram feitas dentro do sindicato. Tem nada a ver uma coisa com a outra, seu idiota. Uma coisa é o sindicato pedir emendas, como qualquer outra instituição, como aquelas que os bolsonaristas mandaram mais 120 milhões de reais e nem existia, para ensinar a molecada a jogar videogame lá em Brasília. Deve ser burro. O sindicato pode pedir emendas para um determinado grupo ou para determinada causa que seja para todo mundo na sociedade, como essas ONGs também podem pedir. Agora, eles vão escrever, eles vão ajudar a pedir para poder dizer qual é o objetivo daquela emenda, quem tem o poder, quem tem a informação para dizer, não são as pessoas que estão pedindo? Eu vou mandar essa emenda aqui para o município tal, para fazer asfalto em tais ruas. É o pessoal daquela comunidade, o pessoal daquela prefeitura que tem como fazer. Agora, não tem nada a ver uma emenda parlamentar, que é só um pedido de dinheiro, para uma lei que vai afetar todo mundo. Tem que ser muito burro para não entender o que eu falei, né, Vicos? Pois é. Então, eu falei já, Fé. Eu falei, o deputado aqui é o Fernando Máximo da União Brasil de Rondônia, eu acho. Rondônia. Tudo bem? Aqui eu queria lembrar que os idiotas que vieram aqui choramingando, quem começou esse negócio foi o Hamas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Além de as armas israelenses, das empresas israelenses serem vendidas com o selo, e aí já tem várias denúncias aí, testadas em campo, as armas que são usadas para matar palestinos para depois serem vendidas com selos testados em campos, em feiras internacionais. E essa denúncia aqui não é minha, essa denúncia aqui é desses grandes veículos de comunicação internacionais, se não me engano, New York Times, The Guardian e assim por diante, só para vocês saberem. Também os fuzis israelenses, agora, olha que doido isso, o cara diz que está combatendo o terrorismo no Hamas. O Hamas, que tem, não é só ele, o único grupo armado, né, com poucas armas, mas com poucas pessoas, mas que tem dentro da faixa de Gaza, que é o Hamas, o Jihad Islâmico e assim por diante. Agora, tem um grupo que Israel disse que também combate, que é o terrorismo no Oriente Médio, aquela coisa toda, mas tem o ISIS, ou o Estado Islâmico, né? Parece que eles estão usando as armas israelenses, está chegando de alguma forma por lá, talvez direto, vendido por Israel, ou seja, o Estado sionista assassino e genocida estimula e promove o assassinato ou o terrorismo para sempre, para todos os lugares, para todos os lados. Como eles vieram de pessoas, de grupos terroristas, eles também estimulam o terrorismo, porque é normal, né? Como os Estados Unidos, que estimula todo o terrorismo no mundo. Pega para ver aí, tem um depoimento de um cara da CIA, que trabalhou dentro da CIA com essa questão de combate ao terrorismo no governo americano, e ele fala que todos os grupos que a gente já ouviu falar na internet foram bancados pela CIA, foram financiados pela CIA, foram financiados pelo governo americano. Isso a gente precisa lembrar o tempo todo aqui. Agora, uma coisa é o Estado mais moral, o exército mais moral do mundo, aquela coisa toda, aquela babaquice que os sionistas tentam se arvorar de serem, parece que não são. Só são gente que está vendendo armas e está vendendo morte o tempo todo. E é importante para eles só vender morte, porque assim a vida dos outros que não tem importância
passa a ser mais fácil para eles ganharem dinheiro, passa a ser o produto que vai fazer com que eles ganhem dinheiro. As armas estão chegando lá no ISIS, lá na África, né? Os terroristas que estão usando lá em Moçambique. A gente está falando que Israel está tentando, talvez, e a gente precisa ver de onde vieram esses fuzis, estão tentando intervir ou interferir em países africanos, que já estão, a maioria deles, contra o Estado sionista de Israel, talvez estejam recebendo armas, talvez do próprio Estado sionista. A reportagem não fala sobre isso, de onde está vindo. A gente só sabe que as armas são de origem israelense, são feitas por empresas israelenses dentro de Israel. Sim, a gente sabe que isso acontece e está acontecendo. Os sionistas que não dão valor nenhum, por isso que a gente diz que eles são supremacistas e são racistas na sua natureza, não dão valor nenhum para nenhum outro povo no mundo. Somente para os sionistas, nem para o povo judeu eles dão valor. Tanto que eles espancam os judeus que são contra as atitudes dos sionistas, tanto que eles não estão nem aí quando morrem judeus que são mais progressistas, tanto que eles expulsam das suas instituições os judeus que são mais progressistas. É só para a gente lembrar isso aqui. Então, os fuzis israelenses estão entrando na mão de terroristas na África, e em breve talvez estejam aparecendo até na mão do Hezbollah, que é quem eles fingem que estão lutando contra. Talvez até nos grupos mais radicais da Síria, os grupos mais assassinos da Síria, que está ali do lado. Então a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, por onde veio, como foi que chegou lá, mas está chegando em Moçambique, na África, os fuzis israelenses. Sim, esses caras estão estimulando, provavelmente de uma hora de uma forma ou de outra, eles estão estimulando a morte de gente fora das suas fronteiras ou longe das suas fronteiras, talvez vendendo diretamente os fuzis para lá. Vamos esperar para a gente ver, provavelmente vai sair algumas reportagens aí nos próximos meses, fazendo esse rastreio, o rastreamento desses fuzis e de onde saíram e por que estão lá em Moçambique, sendo que são feitos por empresas israelenses, né? Para a gente notar então como que essa indústria da morte, promovida pelos americanos, pelos israelenses e por vários outros países assassinos por aí, como ela não tem fronteira, como ela não tem moral. As armas que são do cara que diz que está combatendo o terrorismo estão chegando na mão dos terroristas. Ou seja, não tem nacionalidade a maldade, a perversidade e o sionismo. Não tem nacionalidade, não tem fronteira, e isso pode deixar a gente numa situação bem complicada como humanidade, como civilização. Só para a gente lembrar disso aqui. Não que sionista dá para você considerar civilizado, mas a gente precisa pensar nisso aqui. Fica à vontade, Vicos, eu também te respeito. Olha que você está aqui aí na minha live até agora, pra você ter ideia. Por isso que você devia se considerar respeitado. Aqui eu vou falar uma coisa que eu gosto muito. A gente nem conhece o cara e a gente já despreza tanto. Sim, esse cara aqui, um assessor de um senador, parece que está vendendo coisinhas bem estranhas dentro de Brasília, lá em Brasília. Ele é assessor, coitado, tá aí, faz eu acho que uns 8 meses, talvez menos, talvez tenha entrado agora no início do ano. Exatamente, ele é assessor, o cara chama Rondinelli, eu vou dar o nome, para depois as pessoas ficarem preocupadas. Rondinelli Silva de Oliveira, de 34 anos, foi exonerado agora do Isalci Lucas. Isalci, é só para vocês saberem, é um senador bolsonazista da pior espécie, é um daqueles de primeira hora. Isalci foi o mesmo que eu estava falando agora, que foi levar uma reclamação de um servidor lá de Brasília, lá do INSS, para Bolsonaro em 2020. Ou seja, nem os aliados do Bolsonaro ajudavam, nem os aliados o Bolsonaro ouviu quando o crime estava pegando solto no INSS já. Nem os aliados o Bolsonaro prestou atenção. Mas aqui a questão toda não é o INSS, é o Isalci. Isalci Lucas, então, é um dos bolsonaristas que estão, com certeza, meio preocupados agora. Desligou o menino, logicamente, né? E o rapaz, eu acho que ele passou dos limites na tentativa ali de convencer a si mesmo de que ele tinha alguma importância para o Isalci. Por quê? Porque esse rapazinho aqui levou e foi
surpreendido por um grupo da Polícia Civil que estava trabalhando disfarçado. Exatamente. O policial chegou, pediu, ele levou no hotel do policial, e aí quando ele chegou foi grampeado. Tem um livro, já meio antigo, né? Eu não lembro se é do Cláudio Rossi, que fala sobre delivery de croques, né? Croques, na década de 90 e início dos anos 2000, dentro do Congresso. Era um delivery que tinha lá. Os caras tinham o telefone do carinha que entregava Cox. Deixa eu só ver o nome do livro aqui, só pra gente não deixar. Deixa eu ver se tem. Eu consigo aqui. Parei, que é o livro de repórter. E tem esse cara, então, é antigo esse livro, eu estou tentando achar aqui, eu não lembro dele, eu tenho ele aqui, mas eu não sei onde está, mas é só para vocês saberem, né? Aqui é uma das coisas que a gente fala, um dos trechos, um dos textos que ele coloca no livro, ele fala exatamente disso. Né? Se não for o Cláudio Rossi, é um desses repórteres que ficaram durante muito tempo dentro do Congresso. Ele passava muito tempo fazendo as reportagens dentro do Congresso, eram os mais respeitados na época. Né? Acho que ele deve ter, se ele está vivo ainda, ele deve ter... ele deve estar fora das empresas de mídia, porque faz muito tempo. Ele é um cara que já deve ter uns 80 anos por aí hoje, né? Mas só para entender, esse cara aqui, ele já dizia disso já na década de 90, né? Tem até uma piadinha, e é uma piada tosca, mas eu gosto de contar. Dizem que o Collor, ele ficava muito doido, né? Usava algumas coisas que talvez não fossem para ser usadas, ele ficava muito doido. E uma noite dessas ele chegou, foi dormir, depois de ter passado a noite na gandaia, né, aspirando o pó da sala. Parece que a piada é essa, foi para a cama de meia e de gravata. Aí a Rosane fala, né, assustada, com o que ele deve ter feito, quanto ele deve ter bebido e aspirado o pó da sala. Quanta coisa que ele não deve ter feito. Aí a Rosane, que era a esposa dele na época, diz o seguinte: Collor, meu Deus, Collor, loucão da vida, diz: calma, Rosane, aqui dentro das quatro paredes você pode só me chamar de meu amor. Pois é, mas parece mais o Bolsonaro também nessa situação aí de a Michelle ser submissa a ele. De qualquer forma, é só para entender a questão como era colocada dentro do poder, né? Por isso que o idiotinha que vem falar aqui, olha, aqui só pobre, e quando o cara pega um menino, um aviãozinho, a polícia pega, ou acaba matando esses meninos que estão trabalhando para o tráfico, pois é, esses caras esquecem que a maioria desses grandes traficantes são protegidos por gente muito pesada. Não é à toa que acontecia dentro do Congresso, não é à toa que agora mais um assessor do senador aqui, que tentou vender para a Polícia Civil Crocs, parece que foi preso e parece que vai ter que pagar por isso, né? Talvez ele abra o bico. E se abrir o bico, talvez a gente saiba quem está mais envolvido nessa situação. Logicamente, a gente, depois que essas reportagens, lá na década de 90 e 2000, elas surgiram, ninguém nunca mostrou realmente quem que eram os caras ali. Logicamente, o jornalista não se deu o luxo de colocar nomes, né? Porque ele estava fazendo meio que um livro de memórias dele, o que ele vivenciou dentro do Congresso, com todas as corrupções, todos os esquemas, um monte de histórias, e ele vai contando no livro dele. Aqui a gente está vendo que não é um livro, está acontecendo também. Ainda não foi dentro do Congresso, pode ser que em breve a gente saiba. Porque há 2, 3 anos atrás, no governo Bolsonaro, inclusive, apareceram algumas fotos de umas meninas que trabalhavam com programação. Exatamente, garotas de programação. Aquelas garotas, elas tiravam fotos dentro dos banheiros do Congresso, dentro daqueles banheiros luxuosos que nós pagamos com o nosso dinheirinho no Congresso, dizendo que ia atender um dos clientes dela, e algumas delas, inclusive, estão na folha de pagamento de alguns deputados e senadores, né? Estava, não sei se tem mais, a gente precisa talvez pedir para um repórter decente investigar esse tipo de coisa. Essas garotas tinham as suas mídias sociais, não o deputado ou o senador junto com ela, mas sempre falava que era o cliente dentro do Congresso, deixava ele escapar. Nós não podemos esquecer que agora, no início do ano, uma dessas
trabalhadoras lá do Congresso, bateu o carro no Palácio do Planalto, no muro do Palácio do Planalto, na cerca, e ela foi presa. Ela gritava e xingava e falava que ia chamar um determinado deputado. Foi um assessor desse deputado até lá, e na cadeia, e a livrou. Do nada ela saiu livre e ninguém mais falou sobre ela. O nome dela era até estranho, eu não me lembro mais, mas deve ter vídeo meu aqui falando sobre isso. Sugiro que procure aí. É assim que funciona. Tal qual os tráficos, tal qual aí os croques, os babelotes e assim por diante. Parece que as coisas relacionadas às profissões antigas do mundo continuam acontecendo nesse congressão aí de Deus é Amor, né? Só pra gente lembrar disso aqui. Rondinelli, provavelmente preso agora, pode ser que seja livre daqui a pouco, porque um assessor, talvez do Isalci, ou de qualquer um dos amigos do Isalci, vá lá pedir para ele sair de lá sem ser feito o boletim de ocorrência. Vamos torcer para que as coisas andem de uma forma diferente dessa vez, né? Aqui eu já falei sobre isso, mas eu só queria lembrar que o fiscal preso, agora o fiscal auditor ali, o cara da Receita Estadual, no estado de São Paulo, esse estado que, pelo jeito, parou toda a corrupção com o governo Tarcísio. Eita, parece que não. A corrupção parece que aumentou, e muito, no governo Tarcísio. Em 2021 para cá, o cara conseguiu, segundo a reportagem, segundo as investigações, movimentar 2 bilhões, talvez entrada e saída, tá? Então 1 bilhão, pelo menos, entrou na mão dele. E ele é muito legal. Ele colocou a família nesse esquema aqui. Colocou a mãezinha dele, que era uma professora, coitada, 73 anos, não queria mais voltar para a sala de aula. Ele colocou as empresas no nome dela. Fundou um banco, o DAC Bank, ou DAC Bank, parece que era uma das empresas aí da mãe dele. A fintech aí são as empresas financeiras ou que trabalham com produtos financeiros, mas que não são banco, não tem regulação do Bacen, né, do Banco Central, para trabalhar com fintechs. A fintech tem em nome da mãe do fiscal preso por corrupção, né, coitado do fiscal, porque deve ter muita gente. Eu vou falar por quê? Porque tem muita gente pesada nessa situação, tenho certeza, preso por corrupção no nome, e até a roupagem do banco recebia de empresa usada para propina de empresas, né? Então, olha só, a fintech, então, estava na mãe dele, e ele parece que gostava da coisa. O fiscal, esse carinha aqui, né? A gente nem conhece, já está sendo um dos caras mais bem vistos pela imprensa, dos corruptos, logicamente. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Espera aí, vamos ver o nome dele. Que ele também arrastou aí o carinha da Ultrafarma, o Sidney Oliveira. Sidney Oliveira que, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu achava que podia esperar alguma coisa de boa dali, mas de onde a gente mais espera, a gente mais tem sujeira. O Sidney, eu vou ser sincero com vocês, escutei de muitos farmacêuticos, de muitas pessoas com quem eu tinha alguma relação. Eu morava ali próximo a São Judas, e desde a década de 2000, início de 2000, quando ele montou a empresa dele, as conversas foram sempre muito esquisitas, né? Como eu não sou uma pessoa que dou muita atenção para fofocas, não tem dados, não tem coisas relacionadas diretamente, eu nunca quis ir muito longe, muito atrás. Olha que doido isso aqui. Sidney Oliveira, já desde aquela época, a Ultrafarma já tinha fama de trabalhar com cargas roubadas. Tá. Até então, para mim, era só fofoca, continua sendo. Até então, ninguém pegou ainda nenhuma carga roubada que eu saiba da Ultrafarma, né? Ou que a Ultrafarma comprou de alguém que roubou. Mas, de qualquer forma, pode ter acontecido. Essa era uma das fofocas, uma das falas, das conversas, né, ali das pessoas que conheciam um pouco aquela região. Eu, como sempre trabalhei muito, eu nunca tive muito tempo para ficar atrás de fofocas, então deixei passar batido. Mas essa aqui, do Sidney ter pagado propina de mais de 250 milhões de reais, eu quero que você pense aqui na cifra. Ó, a Ultrafarma, a uma única empresa, pagou mais de 250 milhões para esse cara aqui. O fiscal aqui, o auditor fiscal aqui, é o nosso amigo, deixa eu ver o nome dele,
Peraí, nosso amiguinho, o Sidney Oliveira, então, Ministério Público, bom, Arthur Gomes da Silva, que também já tinha, ele também tinha uma outra relação com Marcelo Almeida. O Marcelo Almeida é um outro cara, se eu não me engano, é o Marcelo Almeida também, que era auditor fiscal, já tinha sido em 2019, gente. Já tinha sido denunciado, já tinha participado de um esquema desse. Ou seja, tem coisas que estão acontecendo antes do Tarcísio. Mas durante o governo Tarcísio, entre 2021 e 2022, a coisa estourou. Foi um bilhão de reais que saiu aí, que entrou nas contas do Arthur Gomes da Silva, só de corrupção. Então quem foi preso, na verdade? O cara da Ultrafarma, o Sidney Oliveira, e o CEO, né, o cara que estava era o diretor da Fast Shop. A Fast Shop é essa empresa que todo mundo conhece aí, que tem nos shops, tinha, né, tá fechando um monte aí. Andou fechando um monte, e o Fast Shop, pelo jeito, também mandou muita grana. Fala-se de 1 bilhão só da Fast Shop. Eu ainda não consegui achar os números exatos, mas que seja 1 bilhão da Ultrafarma e da Fast Shop. A Fast Shop, então, parece que deixou bem claro pra gente que está enganando idiotas por aí. E o Sidney Oliveira também. Veja, o Sidney pagou agora 25 milhões, ele e o Mário Otávio Gomes, que é o diretor da Fast Shop, 25 milhões para se livrar da cadeia. A fiança dele foi nesse pé aí, né? E aí, eu quero que você pense também. Agora, as mídias estão colocando que, além dessas duas empresas, tem também o OXXO. OXXO são aqueles mercadinhos que tem aí um cara que tem muita grana aí por trás também, uma galera bem pesada aí por trás, né? Eu vou falar dele depois, assim que a gente souber. Que não teve nenhuma busca e apreensão e nenhuma prisão efetuada por causa da OXXO, por conta de, parece, não ter conseguido as provas cabais de que eles estavam fazendo esse esquema aí, né? Só para lembrar. Então, ó, o cara foi preso, e aí, é muito legal lembrar disso. Parece que já tem uma fofoca por aí, mas aí já pode ser só fofoca que o Fernando Capês, que era um dos caras que foi presidente do PROCON, e foi deputado estadual, mas foi promotor público também. Parece que ele já saiu para se defender o Sidney Oliveira. Ou seja, o Sidney sempre foi muito bem relacionado. Foi o cara que bancava ali as propagandas na TV do Marcelo, marido da Luciana Gimenez, lá da Rede TV. Ele bancava aquilo lá praticamente sozinho. Ninguém queria anunciar lá, o Sidney Oliveira estava sempre lá. Então ele sempre foi muito bem relacionado com o governador Tarcísio. Tá aí um monte de fotos dele com o Tarcísio, com o Nunes, o Ricardo Nunes, inclusive, dando apoio. Olha, esse é o meu prefeito. Eu imagino que a grana que tem entrado por lá também tenha sido parte dessa grana de corrupção aqui também. A gente só precisa lembrar que na extrema-direita só dá pra gente esperar merdas e corrupção. Não dá pra esperar muita coisa além disso, né? Então, tá aí. E vai ter mais. A gente vai trazer mais algumas coisas aqui com o tempo. Eu quero que vocês fiquem de olho, porque isso aqui mostra muito bem pra gente porque que a direita, que sempre esteve no poder aqui no governo de São Paulo, deixou acontecer e deixa acontecer isso talvez durante muito tempo. Da forma que tem acontecido, o Arthur, que colocou a mãe dele nesse esquema, colocou, inclusive, criou uma fintech só para poder lavar dinheiro. Fintech, gente, volto a dizer, toma cuidado quando vocês virem esses caras oferecendo juros, oferecendo facilidades para você guardar seu dinheiro, para ninguém saber, para você não ter que dar satisfação para a justiça. Toma muito cuidado, que isso pode ser pesadíssimo para você. Somente você que tem pouco dinheiro. Não entra nesses golpes aí de fintechs que você não tenha um banco muito grande respaldado, uma empresa muito grande que o respalde. Tudo bem? É esse cara que criou o que ele chamava de Dark Bank, como se fosse um banco, e oferecia os serviços do Dark Bank para as empresas para poder cuidar da questão financeira. Ou seja, você entra aqui, abre uma conta comigo, coloca seu dinheiro de imposto aqui, nós tomamos nosso dinheiro aqui e depois nós devolvemos para você muito mais do que você tem que receber do governo. A receber do governo, por que, Ailton? Porque quando você faz aquelas movimentações com ICMS, normalmente sobra um valor que você pode usar a bater no que você tem que pagar na frente, assim por diante, por causa daquelas matemáticas malucas que a cascata de
impostos se impõem para as empresas e para a gente, né? Empresas não, para a gente, porque é a gente que paga e o empresário só transfere para o governo. E mesmo assim ele continua roubando a gente de várias formas, porque muitas vezes ele sonega o dinheiro direto e outras vezes porque ele pega o dinheiro que ele deveria passar para o Estado cuidar da sociedade, né, das coisas na sociedade, eles também levam com corrupção como essa. Ele está falando de 1 bilhão nos últimos 2 anos, aí, 2 anos e meio, desde 2021, né, até 2022, 2 anos mais ou menos, só no estado de São Paulo. 1 bilhão, uma única quadrilha está levando aí de dinheiro público. Pois é, e o governo Tarcísio tem mania de isentar, e tem mania de subsidiar, e tem mania de anistiar as empresas aqui em São Paulo. Imagina quanto não está saindo de dinheiro da gente aqui, gente, só para vocês saberem. Aqui eu acho que todos viram, eu acho que é importante lembrar, tem um empresário bolsonarista, opa, parece que sim, empresário, não sei porquê, mas parece que não era muito sócio das empresas que ele dizia que era. O empresário bolsonarista aqui, o René Nogueira Júnior, preso agora por matar um gari a sangue frio e com a arma da esposa, que era uma delegada, que eu espero que seja caçada e presa também. Parece que o empresário que matou o gari tem um currículo pesadíssimo. Eu achei assim que eu falei, nossa, cara, esse cara estudou em Harvard. O cara estudou em um monte de empresas, de escolas muito fortes, com nomes muito fortes. E aí eu descobri que era tudo mentira. Parece que é coisa do bolsonarismo mesmo. Gente, pensa, qual bolsonarista que chegou falando que era formado em alguma coisa, vocês acreditaram? Vai lá atrás, vamos lá ver se realmente eles são capazes de estudar. Eles não gostam de estudar, por isso que eles atacam as pessoas que estudam, por isso que eles não têm argumento, por isso que eles não têm capacidade de discernimento. O René tinha currículos, no currículo dele, que estudou em Harvard. Harvard desmentiu. E parece que teve mais ainda. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Só para a gente lembrar quais são as faculdades que ele emitiu. Eu gosto de falar sobre isso, né? Só para entender aqui, ó. O René, então, chegou chutando o pau da barraca e parece que o carinha lá de Harvard, o estagiário, mandou dizer que não tá. O empresário, então, aqui mandou... Quer ver? Deixa eu colocar aqui as faculdades. Escola Superior de Agricultura. Ele fez um mestrado na Exalc. A Exalc, eu vou lembrar aqui, é uma das maiores faculdades que tem ali bastante especializações na área de agricultura, na área de agronegócio. Só para lembrar quem é a Exalc é aquela foto que os idiotas bolsonaristas mandam até hoje para os idiotas estúpidos ainda que acreditam em qualquer coisa que os bolsonaristas contam, que era uma casa enorme, que era a fazenda do filho do Lula. Isso, aquela fazenda do filho do Lula, na verdade, era a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que se chama Exalc. Não era uma casa aquilo lá, não. Ah, você ainda acredita? Você é um idiota completo. Então, essa aí, ele colocou que fez mestrado, e a instituição nega peremptoriamente que ele não realizou nenhum curso lá. E o máximo que ele pode ter feito é algum curso de extensão, aqueles cursos que você faz pela internet, que não tem nem diploma. Ah, esse eu tenho um monte também, porque eu gosto de conhecer, eu gosto de aprender. Mas eu não digo que eu fui aluno da Exalc, só porque eu fiz um curso da internet, da Exalc. Não, eu fiz um monte de curso da USP, só que eu não digo que eu estudei na USP. Por quê? Porque é mentira. Você não estudou na USP, você estudou no curso disponibilizado pela USP, e é só isso, né? A PUC do Rio de Janeiro também diz que ele não fez graduação em administração lá. E desmentiu o rapazinho aí. Pelo jeito, as coisas estão andando. Na Harvard Business School, parece que ele diz que ele fez um curso de Management Course. Não é registro da participação nem diploma dele lá. Mesmo ocorreu com a SPM, que ele também disse que fez. O cara é bem formado pra caramba e ninguém desconfiava que isso era tudo mentira. Não, talvez até a delegada, esposa dele, pode ter acreditado nesse tipo de mentira. O cara conseguiu convencer
um monte de idiotas, provavelmente, de que ele tinha tudo isso de diploma. Mas, para além disso, a Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC e a Universidade de Estácio de Sá não forneceram nenhum detalhe, provavelmente porque não tem nenhuma informação dele nos seus quadros de ex-alunos. A Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC, que é outra faculdade muito peso pesado por aí, e a Universidade de Estácio de Sá, parece que não forneceram, porque talvez ele eles nem saibam dele, porque não tem nenhum registro dele por lá, né? Acho que é importante lembrar por aí. Então, é importantíssimo a gente entender que o bolsonarista não gosta de estudar, o bolsonarista não tem inteligência suficiente para fazer todo esse currículo, não tem. Você tem até pessoas que fizeram esse currículo e depois se tornaram bolsonaristas, por algum motivo, tipo o Paulo Guedes, para poder ganhar cargo, fama, e depois vender cursos para idiotas aí, como se fosse um suprassumo. Sim, você pode ter tido, mas pessoas inteligentes que têm capacidade de entender, de ler, de passar por um currículo desse, ser bolsonarista, é meio difícil, gente. Não pode ser. Não pode ser bolsonarista depois de estudar, porque não consegue. Não consegue. Ou você acha que o tosco do Bolsonaro consegue ler uma frase e interpretar. Não sabe. A gente sabe disso, né? Então, só para a gente lembrar disso aqui, como as coisas estão andando e como as coisas vão andar aí para esse rapaz. A Universidade de São Paulo falou que ele, inclusive, concluiu a instituição apenas um curso de especialização em bens de varejo e consumo. Quer dizer, ele fez lá uma pós-graduação, que custa R$ 1.200, R$ 1.300, você pagou, você entrou, você termina a pós-graduação, não necessariamente tem uma avaliação muito pesada, normalmente você faz um trabalhinho no final do curso, quando tem, mas de forma geral você faz as avaliações muitas vezes pela internet, e aí é só colar e copiar e colar. Eu sei, eu já vi muita gente fazendo isso, então toma cuidado com o que vocês acreditam por aí, tá? Então esse cara aí, ó, está mostrando para a gente que não passa de um bolsonarista. E por quê? Porque todo bolsonarista é tapado, todo bolsonarista é burro, todo bolsonarista é incapaz de estudar de verdade e ter uma graduação decente, tá bom? Muito bem, pessoas, eu vou ficar por aqui, final de noite, estou cansado já, e eu vou ver se eu consigo abrir amanhã uma live também para a gente bater um papo sobre algumas outras notícias. Tem Michele, teve mais um monte de gente aí que a gente precisa conversar, teve as cagadas do Trump e a gente precisa colocar mais algumas coisas por aqui. Mas eu vou ficando por aqui e a gente se fala aí durante amanhã, né? Amanhã durante minha live eu tento abrir uma live aí pra gente conversar, né? Tá bom? Vejo vocês por aqui. Obrigado a todos. Fábio, obrigado por estar por aqui, meu amigo. Obrigado, Conceição. Obrigado, Sueli. A Sueli já foi, eu acho. Né? Acho que é importante a gente pensar por aí. Abraço, pessoas. Até mais.